Com o coração repleto de alegria, gratidão e entusiasmo, eu recebo hoje esse querido professor José Gouveia, foi meu professor de História. E antes de a gente começar o tema, professor, lembrando, inclusive você que nos acompanha, que uma cultura que o Brasil deveria ter adotado lá dos orientais, que é prestar reverência antes a um professor do que, inclusive, ao seu governante. Então, eu faço nesse momento, professor, a minha reverência ao senhor como mestre, como professor, e que muito contribuiu para o homem que eu sou hoje, pela minha formação acadêmica, para a minha formação profissional. Eu tenho certeza e a mais absoluta convicção que se o Brasil tivesse uma visão diferente sobre os seus professores, nós não estaríamos nessa letargia que nos encontramos hoje. Então, quero lhe agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Me Convença, que essa é a ideia propulsora desse projeto. Trazer boas ideias, trazer temas que eu tenho certeza que aquela pessoa que está ali, nos seus recônditos, vai acompanhar, vai ouvir uma palavra, vai achar interessante, vai depois se aprofundar, pesquisar sobre o tema e que vai aplicar na sua vida pessoal, profissional. Então, eu quero lhe agradecer aqui nessas iniciais saudações, a sua presença. Você sabe que a vida toda eu fui uma pessoa que lhe admirei bastante. Eu lhe conheci com seus 16, 15, 16 anos, 14, nessa adolescência. E você me fez sair do meu dia a dia. Eu me lembro que no 7 de setembro, no grito dos excluídos, quando a propaganda não fala disso, sempre tem essas dificuldades todas, e você me apareceu um adolescente completamente diferente dos outros, dizendo que queria participar do grito dos excluídos, que se eu fosse você ia. Eu não sei se você já conhecia, eu sei que nesse ano você resolveu, e eu achei que você ia comigo num grupo qualquer. Você acionou suas possibilidades e, de repente, estávamos com um trio elétrico, com um bocado de colega junto, no 7 de setembro, fazendo a diferença, o grito dos excluídos. E eu não podia esquecer nunca, nunca, nunca. Além de sua educação, além do seu respeito, né? Não é porque a gente está aqui frente a frente nesse instante que você está me dizendo isso. Onde eu me encontro com você, a situação é sempre essa, né? Eu recebo um diploma novo de suas mãos como aluno que você foi meu, e eu considero uma vez aluno, eterno aluno. Verdade. Exatamente isso aí. Essa reverência que acho que todo brasileiro deveria ter, você tem. E eu lhe agradeço mais, se todos fossem assim como você estava dizendo. Uma vez eu fui participar da missa no Salesiano e me encontrei com minha professora de geografia do quinto ano, da quinta série, do quinto ano, né, era o fundamental de hoje. Eu estava com meus 3 filhos, a esposa, levei os 3 a ela, cada um deu um abraço, eu contei histórias a respeito da minha experiência com ela. A mulher ficou muito emocionada e tal. Eu aprendi muito isso também. É verdade, professor. E vai nos despertando assim, aquela memória afetiva, né? Hoje, quando eu postei lá a foto lá da gente sobre esse tema, e aí muitos colegas, aí meu primo mandou no grupo lá, caramba, Gouveia, gosto muito dele, teve um episódio assim e foi legal, e as pessoas vão lembrando, doutor Adonai, que é meu compadre, amigo, irmão, hoje conceituado médico, né, e outros colegas lembrando. Então tudo isso é importante porque naquele momento que os alunos têm aquela formação. E eu lembro também, assim, eu estava semana passada com o professor Evânio Moura, que no âmbito da graduação tem assim esse peso também importante na minha formação. A gente vai lembrando de algumas frases. Mas, olha, de tudo que o senhor falou para mim lá atrás, talvez o senhor não saiba, mas teve uma frase, assim, acima dos temas sobre a Mesopotâmia, sobre Alexandre o Grande, sobre os romanos, teve uma frase que o senhor falou que me ajudou muito e me ajuda até hoje, viu? Sabe qual é? Não. Vou te falar aqui. O senhor disse o seguinte, preste atenção. Deus, quando o homem nasceu, lhe perguntou, você quer ser alto ou quer ser bonito? E nós fizemos nossas escolhas. Lembrou dessa? Que legal. Então eu me apeguei àquilo ali, sabia que não ia crescer mais e comecei a cuidar mais do visual e tal. E aí, pô, peguei com aquilo ali e usei aquilo
como mantra. Foi um mantra que se carrega até hoje e vai se carregar para sempre. Aquilo me ajudou muito. Você lembra disso? Provavelmente uns 80% de amigos meus que um dia se encontrem com esse podcast vai soltar uma gargalhada onde estiver, porque eu me defendo desse jeito até hoje. E eu quero lhe dizer que em frente a você está um homem bonito. E eu sinto a mesma coisa com relação a você. Nós não somos altos, mas nós somos bonitos. Hein? É verdade. Mas você está muito bem, professor. Você chegou aqui na sala, eu tinha feito essa análise. Está bem, está magrinho, se cuida muito. Como é assim o professor Gouveia nos seus cuidados pessoais? Sei que você tem muito cuidado com a alma. E diz uma frase que o homem tem que cuidar da alma como se fosse morrer amanhã e do corpo como se fosse viver eternamente. Eu sei que você, de alguma forma, cuida disso. Como é que são os seus cuidados? Como é que está a saúde? Você está bem fisicamente? Está magrinho? Como é que são esses cuidados aí que o senhor tem aí com... A vida toda, eu trabalhei 15 anos no Banco do Brasil, em Ribeirópolis, um tempo, outro tempo em São Cristóvão. No Banco do Brasil? Sim. E depois eu deixei o banco e terminei voltando para dedicar a vida toda ao ensino, e foi quando você se encontrou comigo. Eu já tinha passado pela experiência do Banco do Brasil. Lá em Ribeirópolis, pertinho de Itabaiana ali, tinha a construção da ABB. Era recente, ainda estava num processo de construção, mas como já tinha quadra, eu me levantava todo dia por volta das 5 da manhã para ir para a quadra fazer uma caminhada. Não se falava de caminhada, isso na década de 80. Quando pessoas saíam caminhando pela rua, tinha gente que vaiava ou que estranhava porque achava que aquilo não era necessário. Não estava ainda na cultura da gente esse processo. Mas, assim, eu não sei que instinto, eu não consigo explicar o porquê. Eu sempre quis fazer isso comigo. E levava meus filhos, os que iam comigo, cada um do seu jeito, calçava um pazinho de tênis ali, nem que fosse para ficar brincando. Mas a gente se acordava cedo, antes deles irem para a escola e eu ir para o trabalho. A gente dava uma caminhada simples, tranquila, sem exagero nenhum. Depois que eu vim morar em Aracaju, eu trabalhei muito tempo no Gonçalo Hollenberg, que fica ali pertinho do Shopping Jardins. À tarde, quando terminava minha última aula, eu já estava com um par de tênis, um short, uma camiseta. Na sempre escola se movimentando. Eu trocava, ia para o Parque da Cimenteira e dava uma caminhada, sem maiores problemas. A idade foi chegando, eu comecei a sentir umas dores no joelho, fiquei com dificuldade de caminhar. Fui ao médico e ele disse, use bicicleta. Evite o caminhar, mas use bicicleta. Porque quando ele disse que eu não caminhasse, que ia maltratar minhas articulações, eu fiquei preocupado. Agora, na idade já mais avançada, é que eu vou precisar de me movimentar. Ele disse, então vai na bicicleta. Hoje eu ensino no Arc, lá na Farolândia. Na Farolândia. E eu moro na Rua Distância, no centro da cidade. Eu vou para o Arc e volto 2 dias na semana de bike. É mesmo? É. E ensino no Isso dinâmico. cedinho, de manhã? Não tem coisa vai melhor. cedinho. Eu me acordo bem cedinho, eu faço meu café da manhã bem cedinho, pego a ciclovia, porque até a 13 de julho eu consigo chegar, como é cedo, não tem muito carro. Sim. E dali para frente... Pega ali, vai até o calçadão, aí lá. vai, sim. A ponte recém-construída, Sim. agora ali no Deipan, ali um pouquinho na frente. E aí é só atravessar com cuidado agora a avenida e seguir e completar. 200 metros está o colégio lá. 2 dias por semana, eu dou aula 2 dias no dinâmico. Aí dá uma meia hora de caminhada. Eu vou a pé. Hoje eu saí de minha casa e vim a pé para aqui. Veio a pé? Foi. Mas isso é importante para mim. Muito eu faço esse trabalho. Não tem nada, não tem academia, não tem nada. Como bom sertanejo, eu sempre gosto de um cuscuz, eu gosto de um bom inhame, frutas. Refrigerante já tem muito tempo, uns 12 anos que eu... Nem no aniversário. Se tiver um cafezinho, vai café até com uma fatia de bolo, com uma torta, um salgadinho. Refrigerante não. Tem coisa mesmo, mas refrigerante eu deixei. E o café manhã e noite, eu sou muito ansioso, eu tenho minhas ansiedades também. Mas não é cuidado especial nenhum, não. Eu entendo hoje que movimentação é a melhor coisa que a gente pode fazer, se movimentar. Movimentação. Meus filhos reclamam, musculatura, pai, porque quando a gente vai ficando com a idade, a musculatura vai tender mesmo a desaparecer. Aí eu não tenho os seus músculos, tá entendendo? Eu nunca trabalhei muito isso, não. O meu condicionamento físico é bom, minha circulação é boa. A musculatura eu preciso. Eu ainda tenho uma certa resistência, mas em casa eu tenho um aparelhozinho de vez em quando. Isso não é todo dia. Eu estou lá fazendo umas barrazinhas. Mas assim, é coisa de gente simples, não tem segredo nenhum, não. A gente vai vendo, né, algumas situações que
questões até culturais. Hoje fala-se muito na questão do jejum intermitente. O jejum que sempre foi conhecido, né? Da época de Cristo, na época, né? E hoje, algumas coisas que se perderam no tempo, aí vai algum estudioso, nutrólogo, vai lá, puxa, olha, isso aqui dava certo. Aí alguns cai por terra algumas teses, o bom é comer de 3 em 3 horas. Então, alguns ensinamentos antigos é que a gente vai percebendo que sempre deram certo, né? A questão de você ter, quando você fala dessa alimentação mais frugal, mais simples, era a alimentação que um Júlio César, já entrando um pouquinho, tinha essa ideia de ter uma coisa assim mais frugal, mais simples, né? Quem come menos vive mais, né? Tinha muito isso, né? Os gregos, principalmente os espartanos, galera de luta, qualquer povo que seja bastante militarizado, seja militarista, sempre tem essa disciplina, faz parte. O espartano, um copo de leite de manhã com as 3 a 4 azeitonas, sem ser conserva, claro, era uma alimentação para você condicionar seu físico aos momentos de guerra que você não tem expectativa de alimentação, assim, é quando puder, se puder, e o organismo tem que estar preparado para esses rigores que a guerra traz. Roma, na segunda fase da história dela, a fase republicana, militarizou-se e se tornou imperialista, e se expandiu muito. Dentro da estrutura cultural de Roma, a disciplina. E, além de tudo, a questão mesmo da alimentação. É o treino no dia a dia para a guerra. Então, assim, se você se basta... Eu já li também, a gente vai lendo revistas, vai lendo livros, muita coisa, mas imagine uma revista em quadrinho, alguma coisa assim. Sim. Personagens são ótimos para transmitir as ideias da gente. Uma senhora falando para a filha que eram casamenteiras, a menina tinha que se casar e tal, e a menina gostava de chegar à mesa e fazer o almoço bem almoçado, a janta bem jantada. Ela gostava de se abastecer mesmo. Sim. E a mãe dizia, sempre saia da mesa com a sensação de quem quer um pouco mais, de quem ainda queria um pouco mais. Saia com esse ar lânguido que você vai fazer o charme todo especial, você vai ser diferente. Então, assim, por uma questão de elegância, por uma questão de aparência até, você fazer esse tipo de controle. Mas quando você é preparado para a guerra, tem essa intenção específica, aí tem que ser mesmo ali a força, quer queira, quer não. Eu sempre fui assim, café, almoço e janta. Uhum. Meu pai era um roceiro, fazia o café, só saía para a roça. O senhor nasceu onde? Itabi. Itabi. A única terra do mundo onde jegue corre. Itabi, inclusive, era para eu ter ido lá para uma festa esse final de semana, coincidentemente. Festa da corrida de jegue. Que tá lá meu irmão, ele é deputado, e a família da esposa dele é de lá. E aí o pessoal tá lá, tá até pretendendo ser candidato lá a prefeito nas próximas eleições, aí estavam lá, era para ter ido lá. Eu fui há mais ou menos 2 meses, mas longe pra caramba, né? É longe, né? Nos parâmetros sergipanos, É verdade. Mas Sergipe é pequenininho, mas é longe. Eu considero longe. Vai muito lá? De vez em quando. Depois da pandemia, ainda não estive lá. E a galera... Eu ainda tenho primos, tenho parentes. E muita gente conhecida de meus pais, muita gente... Aquele juiz federal, Ronivon Aragão, é de lá também, né? Tem um bocado de gente lá. Gente bonita. Provavelmente essa sua cunhada, que deve ser uma pessoa bonita, de Itabi, tem gente muito legal. Tem. E meu pai era roceiro, ele só saía para a roça quando... tomava o café, pegava o cuscuzinho dele com ovo, o que quer que tivesse, ia almoçar meio-dia e só jantava depois que voltasse para casa. E na roça, com certeza, ele não tinha muito tempo para estar parando para lanchar, pegar um iogurtezinho, alguma coisa, não rolava não. A não ser assim, uma melancia tirada da roça, quem sabe, alguma coisa nesse sentido, muito natural. E eu sempre fui disso, eu nunca precisei muito de lanche. Mas, devido a orientações médicas e tudo mais, a idade vai chegando, e às vezes a jornada da gente começa às 7 e acaba 12, 12h30, 1h, hoje em dia. Então, é muito distante e o metabolismo da gente vai se modificando, com certeza. E aí a recomendação médica, e meus filhos vão sempre de perto, pai, cuidado com isso, cuidado com aquilo, um lanchezinho aí no meio. Mas eu procuro levar o lanche mais natural possível. Enquanto a galera cai em cima de um salgadinho, porque fica mais tranquilo ali nos restaurantes da escola mesmo, eu levo o meu inhame de casa. Se tiver um micro-ondas, eu esquento. Se não, vai friozinho e eu aqueço com café. Eu levo... Minha esposa, às vezes, faz um mingauzinho de aveia.
É Bom, muito mingauzinho legal. com canela. Vai ser isso aqui. Tá entendendo esse tipo de coisa? Eu sou sério nisso aqui. Eu não sou doente. Se tiver aparecer um aniversário e teve a fatia da torta, eu guardo o meu lanche que eu levei e vou na torta. É a novidade. Aquilo ali é gostoso. Sim. Eu gosto de um bolo, eu gosto de uma torta também. Não tem frescura nenhuma. Mas eu abraço a causa mais pura, assim, nesse sentido. Eu sou muito preocupado com isso. E eu queria render muito para poder me encontrar com os alunos de vez em quando e estar conversando. E estar conversando, tá? Verdade, essa percepção. O senhor é casado há quanto tempo? Agora, dia 8 de dezembro, a gente faz 45 anos de 45 anos. História bonita, né? 45 anos. 45 anos de companheirismo. Eu lembro bem dos 2 filhos. Eu lembro da Luciana, que eu estava dizendo aqui um pouco quando a gente começou, que eu lembro bem, ali sempre na minha memória. Você estava lecionando sobre história, eu estou botando história na cabeça dela, que ela almejava naquele momento fazer direito ali, e eu ficava com aquilo. Pô, tenho que estudar história. Eu já gostava, então... E aí isso me ajudou muito na questão da história. E lembro de Saulinho, bem lá, mais novo que eu, mas sempre lembro ele lá fazendo basquete. Da mais nova eu realmente não lembrava. Eu pensava que eram 2 filhos. Liliana. Ela está na faculdade? Ela já está formada, ela está trabalhando com publicidade e propaganda. Saulo está como... Ele foi formado como designer, design gráfico, mas eu creio que a melhor palavra para designar o que ele faz é desenvolvedor, alguma coisa por aí, ligado a sites, esse negócio. A empresa dele é em São Paulo essa semana, mas ele mora aqui e responde pela empresa aqui, o trabalho dele é aqui. Mas aí, com um grupo de amigos, foi para São Paulo, a convite da empresa, fazer essa socialização com os colegas de outros estados. Ele muito empolgado, estudando muito em cima disso mesmo, para ir nesse processo de evolução. Liliana, de uma criatividade que eu sou fã. Ela hoje está numa empresa e a galera, assim, muito... Quando eu recebi todo pai, né? Gosta muito disso aí. Luciana, do mesmo jeito. Assim, eu sou muito feliz. E a minha baixinha em casa aprendeu os meus defeitos e eu conheci os dela e a gente sabe que dá para conviver com os defeitos de cada um. Melhor são as virtudes e, principalmente, o amor que eu sinto que ela me tem e que eu tenho por ela. Eu quero que esses 45 se vá até o fim. Amém. E eu lembro, assim, a gente sempre teve assim, essa confiança no professor, e eu particularmente, não sei se o senhor recorda, mas eu sempre puxava o senhor ali na sala dos professores, lhe puxava, professor, porque você sempre teve uma vertente muito forte com a religião, né? A religião sempre teve muito presente na sua vida, né? Toda vez que você falava de história, você sempre trazia à tona a questão da religiosidade, né? Como ser humano, como praticante, que o senhor sempre foi, reputo que ainda seja praticante da Igreja Católica, sempre, né? E o senhor sempre, como professor, também ajudou muito, né? Principalmente aquela fase do adolescente, daquelas crises que todo adolescente tem, das dúvidas, da questão sexual, né, dos desejos que os jovens sempre tiveram e que aquela conduta, se ela era permissiva ou não. Então, o senhor sempre como um farol, como um atalaia para estar ali ajudando, sempre teve esse componente, né, da religiosidade, né? A gente que é professor, Armando, todo ano as escolas reúnem a gente como professor para fazer um planejamento. E a gente planeja dar aulas para um monte de gente que a gente não sabe nem quem é. A grande maioria é assim. E quando você chega no dia a dia, você descobre que o planejamento, e é legal que seja assim mesmo, o planejamento, muitas vezes, ele tem que ser alterado muito, muito, e ao longo do tempo vai sendo modificado, porque é no dia a dia que a gente vai se encontrando com as pessoas, com suas necessidades próprias, com suas dificuldades, com suas dúvidas, com o que já sabe. E a gente tem que ir adequando, a gente vai ter que ir ajeitando as coisas para que funcione da melhor maneira possível. E quantas vezes, assim, eu saio preparado para falar sobre Roma, a Segunda Guerra Mundial, as causas e tal, e de repente um aluno vem com uma pergunta, eu não sei por que cargas d'água aquela pergunta saiu, como você estava comentando aí. E eu sempre acho assim, se o aluno faz uma pergunta para o professor, é porque ele está demonstrando ali uma confiança e tem uma expectativa. Eu não sou professor para ensinar apenas história, isso eu carrego na minha vida desde sempre. Então, assim, a minha vida, você falando disso,
E eu dizendo assim, como é que eu partilhei essa história do meu esforço com meus filhos, tal, de ensinar tal coisa, de tentar explicar muitas situações, você sendo aluno meu. Mas é exatamente isso aí. Se o aluno se chega e ele vai se abrindo, eu vou me dando essa abertura também para as conversas. E sempre adquiro muita confiança, muita gente, provavelmente, que não teria coragem de perguntar para o pai, para uma mãe, o que quer que seja. E eu digo, pô, perguntar a mim, eu creio que é mais seguro do que ele sair perguntando a qualquer coisa, em qualquer lugar, que venha com qualquer informação tendenciosa, perniciosa, sei lá o quê. Está entendendo? Eu aprendi a ver cada aluno meu como se fosse um filho. E sempre tratei desse jeito. É como eu gosto de ser, porque aí eu suporto muita coisa. E me dou o direito de passar os carões quando é necessário, fazer a chamada quando é necessário. E quando eu acabo, eu faço isso com qualquer aluno. Se eu tiver que passar um carão, se eu tiver que fazer uma reclamação, eu chamo, faço. E depois eu digo, você sabe por que eu estou fazendo isso? É porque eu gosto de você. Se um dia você fizer uma bobagem e eu permitir, eu deixar que isso vá embora, é porque eu lhe desprezei. E eu espero que isso nunca aconteça. Isso eu fazia com os filhos. Quando eu passava o carão que começava a chorar, aí eu chamava e dizia, você sabe por que pai não fez isso? Eu sei, porque você gosta de mim. Está entendendo? Para não perder. Né? Um beijo na bochecha ali para poder garantir a presença. Mas a disciplina... fazia parte. Fazia. E isso eu faço com os alunos. Eu sei que você assim, desenvolveu esse afeto por mim, tem muita gente, mas tem muita gente que, com certeza, não gostou de mim ou não gosta de mim pelo meu jeito de ser, pela maneira de tratá-los em sala de aula. Eu saio, eu vou explicar um assunto, eu quero que 100% partilhe comigo aquilo ali e depois corresponda, dê seu feedback, eu vou fazer uma avaliação, é o trabalho do professor. Quando um aluno se posiciona fora desse esquema, ele não conversa sozinho. Ele precisa de alguém para conversar. E quando dois começam a conversar, 3, 4, 5, 6 ao redor começam a ouvir, e de repente... Então, se a gente permite isso aqui, isso não é amizade, isso não é carinho, isso não é respeito. Está entendendo? É necessário que se posicione. Eu sou contra 100% a vida toda a violência. Um dia que eu me senti no direito, na necessidade de dar um tapa no filho, quem primeiro chorou fui eu. Mas... é preciso que as pessoas aprendam que tem limite. E hoje a gente é muito carente disso. Existe uma permissividade tão grande nesse processo que a gente escuta coisas... Provavelmente você, não sei se ainda permanece em sala de aula, mas você já pega o pessoal mais adulto. Mas, com certeza, o adulto que você pega é o adolescente de anteontem. Sim. E muito disso chega lá em cima. Está entendendo? É. E assim, professor... O que a gente percebe, essa dúvida que eu queria tirar antes da gente até começar esse tema, que é um tema tão palpitante esse de lecionar, como é que o senhor consegue fazer assim essa diferença, como é que o senhor consegue vivenciar? Por exemplo, na época que nós estudávamos, hoje a gente vive uma grande crise do foco. Como deixar as pessoas no foco? Eu que sempre fui um leitor ávido, eu me pego com isso. Vou começar a ler um livro, daqui a pouco... chegou aquela mensagem, tem uma notícia nova. Então a gente está vivendo um déficit muito grande de foco. Recentemente, acho que foi a revista Galileu que trouxe em relação a essa dificuldade que as pessoas estão de manter um foco, principalmente com a questão das redes sociais, dos smartphones, dos telefones, enfim. E, como eu te disse, sempre fui um ávido leitor e tenho dificuldade hoje, consigo ter essa dificuldade. Quiçá essas crianças, esses adolescentes que vão começar. Então, a gente tinha ali uma sala de aula, que a dificuldade era uma conversa paralela, né? Uma conversa paralela, estava ali falando sobre Roma, tinha ali um colega conversando sobre a morte da Bezerra, sobre isso e aquilo. Hoje, eu não sei se pode ter celular em sala de aula, não sei, mas você está lidando, você está com um concorrente, com inúmeros concorrentes, e para ter sua atenção. Eu percebi isso quando eu dei aula, que era muito complexo, muito complicado. Você estava ali, você ia colocar um questionamento de penal, processo penal, a pessoa ia lá, ia no Google, fazia um confronto ali ao vivo. Era uma coisa que, na minha época, existia aquele respeito. Hoje, existe uma competição até com o professor. Como é que você consegue hoje fazer essa diferenciação, essa contextualização? Como o senhor lida com essa ascensão das redes sociais, como era antes, como é que é hoje?
Se é que eu me fiz entender em relação a isso. Fez. E eu acho que o concorrente é brutal, ele é poderoso, No Colégio Dinâmica, há uns 5 anos, me pediram para dar aula no 9º ano. Foi minha primeira experiência com ensino fundamental. Mas era um amigo meu que estava deixando a turma e ele gostava muito dessa turma. Ele foi ser coordenador da escola e me pediu para ficar com 2 turmas de 9º ano. 9º ano seria o quê? 9º ano na época? O 8º ano seu. Ah, o 8º ano meu, perfeito. Porque a quinta série sua se tornou fundamental. Acabava no 4º, você entrava na quinta série já. Entendi. Hoje em dia, a quinta passou lá para a escola menor e 6º, 7º, 8º e 9º. Sim. Seria o 8º seu. É o último ano do fundamental. Depois último ano do fundamental, certo. Esse ano, por exemplo, quando eu chego lá, a gente está pegando, além do que você está falando aí, do pós-pandemia. A galera ficou em casa. Essa meninada de 11, 12, 13 anos de idade ficou em casa a maior parte do tempo sem um pai e uma mãe por perto, com um computador, um celular ligado para ouvir o professor, ouvir a aula. A gente pedindo para fazer atividades, pedindo para responder coisas e tudo mais, fazendo avaliações de casa. E um Ctrl+C, Ctrl+V, você resolve tudinho. O chat GPT, hoje em dia, ele dá... Além do mais, tem isso aqui. A gente pega hoje a turma com o celular na mão. Brigar com o celular... Hoje o aluno pode estar com o celular em sala... Assim, a gente está no momento de estar discutindo o tempo todo esse pode não pode com relação ao celular. Então, o que eu faço, você Sim. falando aqui da questão do foco, eu pego a meninada realmente sem foco. Como diz você, a gente se vê sem foco, quanto mais eles. E nós temos uma história de não ter tantas possibilidades. Eu começo a dar uma explicação da história e aí eu tenho que montar uma espécie de um circo mental. Se eu for falar, por exemplo, de Roma, eu tenho que começar a pegar o aluno de onde ele está e começar a fazer perguntas assim: como será que as pessoas sacavam dinheiro em Roma? Que cartão de crédito eles utilizavam? Eles dão uma risadazinha. Quem era o presidente de Roma? Quem podia votar para escolher os deputados? Eu vou em cima de um bocado de dúvidas, tentando pegar o que ele sabe e o que não sabe, mas é uma tentativa de dizer assim, ele vai me dizer uma coisa, e eu sei que Roma foi muito antigo e é diferente. Eu vou tentando criar neles uma espécie de dúvida, uma dúvida. Vai suscitando isso, vai criando curiosidade, interesse. Nunca é 100%, isso pode ser apenas 20%. Mas o que a gente consegue já ajuda, porque um colega calado, e nessa expectativa de uma resposta, ele termina motivando o outro, ou se alguém quiser falar com ele, ele pede para dar um tempo. A gente fica também de olho nesse processo todinho. E aí eu começo a explicar para chegar onde eu preciso que chegue. Quando eu percebo que eles estão cansando, aí eu tenho que dar uma parada, recuperar esse processo, dar um fôlego aqui com uma nova situação e já preparo para eles antes. No final, 10 minutos antes, eu vou separar para vocês recontarem a história que eu contei para vocês. E aí, eu conto uma historiazinha. Imagina a abolição da escravidão. Um personagem da história do Brasil que lutou, o jangadeiro lá do Ceará, o que quer que seja, que era analfabeto, que a mãe era uma ex-escrava, mas que ele lutou para não fazer mais transporte de escravos do Nordeste para o Sudeste. Uma campanha no momento abolicionista do Brasil. Pegar a história desse homem, pegar a história de um analfabeta, pegar a história de qualquer pessoa. Eu conto rapidamente a história e peço que eles recontem. Cada um do seu jeito. Com a sua interpretação. Aí eles já sabem que eu vou pedir isso aqui. E eu digo, não adianta você ir para nenhum site, não adianta ir para nada, porque quem contou fui eu estou sabendo da história que eu contei. Eu quero que você me diga o que entendeu da minha história. Então, ali, 5 linhas, 6 linhas, 10 linhas, uma coisinha pequena, recontar rapidamente ali a história, é só para ir exercitando o foco. Quando eles acabam de fazer, o que é que eu peço? Não levo mais papel para casa. E a tecnologia me ajuda nisso. Fotografem, eu pego o celular, fotografe o trabalho e mando pelo WhatsApp para mim. Aí eu recebo tudo digitalmente, guardo isso num banco de dados meu, para, na hora da avaliação, a prova escrita vale 5 pontos, um simulado de vestibular vale 3, e 2 a gente chama medida de eficiência. Essa participação Então, assim... A escola tem que existir, o foco vai ter que acontecer. Aprender história, aprender física, aprender o que quer que seja, não é uma coisa fácil. E precisa desse foco. Está entendendo?
Então, assim, se tiver mais difícil, um dia mais complicado, uma coisa aconteceu e está todo mundo querendo ver o celular, você abrir 5 minutos para todo mundo dar uma olhada naquilo. E tentar pegar aquilo que está sendo noticiado e trazer para o que você está querendo explicar. Exige-se demais de professores. Eu me sinto desafiado pela idade que eu tenho também. Mas eu tenho muitos colegas que dizem assim, eu não aguento mais. Para mim, está sendo um desafio, é uma novidade. Se eu me cansar, aí eu peço ajuda ao meu filho, eu peço ajuda à minha filha, eu peço ajuda a quem... são meus instrumentos, vamos dizer assim, meus recursos. Na época da pandemia, a gente precisou aprender as aulas à distância. Já existiam, mas a gente não trabalhava com isso. Eu tive colegas, inclusive professor que foi seu, que pediu demissão na escola porque disse assim, eu não consigo fazer isso, não. Eu não aprendo. As escolas prepararam a gente, levaram a gente para fazer isoladamente, todo mundo mascarado, mas num estúdiozinho assim, ver como é que funciona todo o esquema. Eu não saí de casa. Eu já tinha 68 anos, 69, minha esposa tem um problema de saúde, esclerodermia. Sim. A Luciana, que você conheceu, ela tem um problema autoimune também. Então, assim, havia fragilidades em casa. E a pandemia assustou bastante, a gente teve que se isolar mesmo. Mas eu consegui, com a ajuda dos filhos e com a ajuda das escolas. Eu dei minhas aulas todas online, fiz as avaliações online. Se perdeu muita coisa, pode ter certeza, porque a questão de aprendizagem realmente foi muito difícil. Mas a gente manteve a turma. Quando eu cansei de ouvir gargalhadas de pais, eu já estava dando aula para filhos de pessoas da sua... assim, você foi meu aluno, era o seu filho que estava participando da minha aula e escutar de repente a sua gargalhada. Gouveia está contando a mesma história, e eu sem saber que era um ex-aluno que estava ouvindo o pai ali. A gente estava dando aula para os filhos e muitas vezes os pais estavam perto também. Para mim, assim, cansou muito, a gente se desgasta bastante. Mas terminou sendo um desafio que me colocou mais à frente. Hoje em dia eu já penso em fazer um podcast. É a primeira vez que eu estou aqui. Primeira vez? É a primeira vez. Legal. Alguém me chama para aqui, para ali, mais uma coisinha mais simples, mas podcast não. Eu sempre pensei assim, gravar alguma coisa, exatamente o que você está puxando de mim. Sim. Em questão de meio minuto, 2 minutos, assim, uma coisinha rápida. Está partilhando um pouco da história para ficar gravado isso aí nas memórias. Né? Mas é difícil, é uma briga sem tamanho na educação, a questão do foco. Eu imagino. E o senhor falando aqui, eu lembrando, e aí o senhor me corrija ou acrescente o que o senhor achar interessante em relação a isso. Eu sempre gostei muito de júri, né? Júri. Hoje eu estou fazendo menos, mas teve um ano que eu fiz muito júri, tribunal do júri. Eu tenho na carreira mais de 60 júris. E o júri você precisa contar a história, você precisa estar sempre ali trazendo... Você tem que contar a questão que aconteceu no processo, mas trazer narrativas, trazer fatos, ali você está lidando com jurados. E a questão da dialética, da oratória, ela é muito, muito interessante. E aí eu tô lembrando aqui por exemplo, Davi, quando ele derrotou Golias, ele utilizou aquele artefato bem simples, né? Uma baleadeira, né? Derrotou um gigante. Sim. E aí, outros povos depois, de repente a gente pode parar para pensar e entender, poxa, de repente um povo que veio depois de Davi ali, um romano, não sei, pode ter passado pela cabeça de utilizar uma baleadeira, porque o Davi derrotou Golias. E aí, aquele utensílio já estava ultrapassado. Aí veio depois a questão da pólvora, etc. E, de certa forma, é o que o senhor está fazendo consigo. Então, o senhor está ali, ensinar para a nossa turma, era através de um conceito, através de uma situação. Hoje, você tem que se reinventar. Não adianta aquela ideia de manter no foco era uma para a nossa época. Hoje é isso, e aí o senhor traz essa atualização do seu software, né? De se atualizar e ver, poxa, aquela situação ali não é a mesma. Ali prendia a minha atenção dos colegas, mas hoje, para prender a atenção, é esse mapa mental, é essa situação. Então, se o senhor dá uma aula aqui de como se reinventar, como o profissional tem que fazer em qualquer seara da vida, né? Isso se transforma no que a gente chama de seleção natural das coisas, né? De um modo geral. Porque quem não se adapta, desaparece. Acaba, morre. A dinâmica é exatamente essa. E a gente tem que ter consciência. A vida é isso a vida toda, Armando.
quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, Jovem Guarda, Elvis Presley, Roberto Carlos, Vanderlei, Jovem Guarda, cabelos longos, as guitarras, mini saia. E minha mãe, principalmente minha mãe, ela pegava muito no pé, minha irmã querendo uma sainha mais curta, e minha mãe dando, vai ser como era do meu tempo, aquela história todinha, com todos nós. E aí a gente já mais madura, ela dizia assim, um dia vocês vão ver o que significa a complicação de educar filhos. Vocês reclamam de mim, me chamam de quadrada, de careta na gíria da época, mas vocês vão ver que vocês são revolucionários hoje, mas um dia não vão ser, e vão estar brigando contra a revolução da sua geração, dos seus filhos. E não deu outra, é exatamente isso aqui. O mundo muda e a gente tem que se adaptar. Se você não se adapta, você desaparece. Perfeito. Cai fora. E eu acho que, assim, enquanto a gente está vivo, não pode cair fora, não. A vida tem que ter esse sentido. A gente está mergulhado nela, a gente está na história e tem que fazer história. Eu não deixo a vida me levar. Ela leva até onde pode, mas o que eu puder frear nesse processo, o que eu puder dizer assim, não, tem uma outra situação. Tem uma outra situação. É preciso que a gente diga. Perfeito. No meu tempo, a gente parava para ver um passarinho, para ver uma flor, para ver o sol nascendo. Eu estava olhando por sua causa aquelas famosas frases de Sêneca, esse negócio todinho. Ele dizendo que a gente vê melhor o sol quando ele está se pondo. Isso é rico, isso é muito cheio. Quem é a pessoa nesse mundo que para hoje para ver um sol? Não. A semana passada, por uns 2 dias, o sol se pôs de uma maneira vermelha. Eu acho que eu ainda vi assim, uma bola assim de fogo. Impressionante. Verdade. Eu olhando. No tempo que você era meu aluno, mais ou menos ali, eu não vou me lembrar mais desse outro aluno, de um aluno que eu tive. Uma vez eu estava caminhando com a esposa ali na 13 de julho, onde hoje está o Mirante ali, e eu me encontrei com esse aluno, era aluno meu, e a namorada. Os dois sentados naquela gramazinha pertinho do Mirante, ainda não tinha aquelas plantas do mangue muito altas. Eles quietinhos ali, sem nada, me viram, professor, tal. No dia seguinte eu fui curioso, o que é que vocês estavam fazendo sentados ali? Admirando, esperando a lua nascer. Esperando a lua nascer. Eu acho que vocês vão ser felizes para sempre. Porque, assim, eu sou um namorado, eu tenho meu desejo físico, eu tenho meu desejo sexual, eu tenho a vontade de dar os amassos. Mas um homem e uma mulher que, acima dos instintos, se permite o direito de ver a beleza da natureza, de ver uma lua nascer, ainda os dois um ao lado do outro, porque tem um futuro ali sendo organizado, tem aquele presente vivido, mas fazendo o sustento para o que vem depois. Um casal de jovens de seus 17 anos não está preocupado com camisinha, não está preocupado em estar num carro escondido, estava simplesmente ali se olhando sem mais nada, esperando a lua nascer. Eu digo, não, o mundo está salvo, nem tudo está perdido. E as pessoas têm que descobrir isso aí. É difícil, principalmente com o advento das redes sociais. E assim, sobre a questão da história, assim, eu assim, hoje mesmo eu acordei com uma alegria assim, tão grande. Eu estava ali pensando, projetei meu dia, não, a gente vai falar sobre esse tema, voltar à história, porque assim, sempre para mim foi tão um deleite. É curioso, professor, que uma vez, antes da primeira vez, da única vez, melhor dizendo, pretendo ir, se Deus permitir, novamente a Roma, propriamente dito Roma. E é curioso que, assim, muitos colegas advogados, olha ele ali que fala sobre Roma, olha o Marco Aurélio ali, tem, assim, essa aura. Por quê? Como eu disse, questão do júri. Eu vou para júri, aí no júri você vai, como eu te disse, você vai entrar no fato, no processo, mas você vai fazer primeiro, eu sempre começo com a introdução, com algo que desperte a atenção dos jurados. Porque ali você está contando uma narrativa, uma história, você tem que primeiro prender a atenção. Eu também já dei aula de oratória, pretendo voltar a dar aula de oratória, ajudar nessa parte de se expressar melhor. E a gente tem uma dificuldade porque eu acho que 2 temas que a escola ela falha, que esse método educacional falha. Primeiro, a questão de você não ter uma matéria específica sobre oratória, sobre como se expressar melhor. Na faculdade você não tem. Você tem ali temas importantes, imprescindíveis, mas devia ter. Como é que você vai... Qual vai ser o veículo que vai fazer com que você leve esse seu conteúdo
àquele público-alvo? Você não tem. Você tem uma dificuldade. Então, muitos alunos vão ao mercado de trabalho e não sabem se expressar, não sabem como fazer uma sustentação oral. E o outro tema aí que a gente tem trazido isso também no nosso podcast, a gente se propõe, é a questão da educação financeira. Porque muitos não sabem sobre diretrizes básicas de uma educação financeira, como poupar, o que fazer com aquele primeiro honorário que ele recebe, o que é que ele tem que fazer para que ele não entre em ciladas bancárias, porque o banco ama quem não tem educação financeira. Ele ama, ele tem assim uma verdadeira veneração. Então são temas que a gente vai trazendo isso, né? E aí, em relação ao júri, eu sempre, esses últimos júris, teve um que eu falei sobre a questão de Tiradentes, a história da Inconfidência Mineira, contextualizando para aquele momento, sobre Roma, Marco Aurélio, Júlio César. Então eu sempre tive assim, uma coisa que eu tenho certeza que deve ter sido coisa de outra vida. Se é que existe, deve ter sido coisa de outra vida. E uma vez, uma pessoa me levou a um indiano, isso deve ter uns 15 anos mais ou menos, um indiano que supostamente, falo supostamente porque eu não sei se é verdade, ele fazia uma regressão espiritual. E nessa regressão espiritual, ele contextualizou que eu fui um senador romano. E é curioso que quando eu fui a Roma, que eu cheguei como é que dá o nome? Nas ruínas romanas, eu senti assim um arrepio tão grande. E eu tive lá onde foi o local que se diz ser o túmulo de Júlio César. E no túmulo de Júlio César ainda tinha uma vela lá, o pessoal cultuando, e tinha essa frase aqui, Veni, Vidi, Vici, que foi uma frase que eu tatuei em função de um processo muito importante que eu tive na minha vida, que ao final eu me sagrei vencedor, que foi assim, onde a gente vai entrar também no tema do estoicismo, que foi uma luta árdua, foi uma batalha cheio de nuances, detalhes, e ao final, graças a Deus, eu me sagrei vencedor, venci e coloquei. Júlio César chegou lá, vi e venci. Então eu sempre tive uma coisa inexplicável. É curioso que um pesadelo que eu tive outro dia, sabe qual foi o pesadelo? Que eu estava voltando a estudar química, física e matemática. Foi um pesadelo que eu não queria, eu tinha verdadeiro pavor. Até hoje eu não sei como é que eu passei em física, química e matemática. Mas história, assim, sempre foi... Eu lembro o senhor falando sobre Mesopotâmia, sobre o que estudar, e a gente pegava livros que, por vezes, estava fora. E aí, entrando assim, mais ou menos nessa parte de Roma, para a gente contextualizar esse tema, eu vi uma série da HBO, Roma, que eu achei uma série muito bem produzida. E aí o Marco Antônio, né, ele estava conversando com um dos seus soldados, o Júlio Vorenus, que estava sendo ali colocado, e ele traz esse tema do estoicismo. Ele sabia que ia ser levado à morte, os romanos tinham essa ideia, iam às batalhas e tinha uma grande chance de não voltar, de ser morto, né? Ser mortos em batalha. E eles tinham essa ideia do estoicismo como filosofia, né? Em relação àquela fatalidade, que aquele mal era inevitável, então como viver da melhor forma. E aí foi quando eu comecei a despertar para o estoicismo, comecei a ouvir, pesquisei, mas principalmente na pandemia. Na pandemia, onde todo mundo teve que se reinventar, né? Todo mundo teve que estudar temas diferentes. E teve que refletir. Pronto. A vida sua estava em jogo. Perfeito, a vida estava em jogo. Então, buscar algumas reflexões paralelas. Que filosofia? Então, o estoicismo passou uma coisa bem agradável de se estudar. Comecei a estudar, comecei a ler sobre Sêneca. Eu também comecei a estudar sobre o tema de investimentos, somente na renda variável, que é quando você ali não sabe o que é que vai acontecer, algumas ações caem, outras... Como lidar com aquilo, como lidar com o inevitável. Então eu queria que o senhor, assim, esse contexto do nascimento do estoicismo, como é que ele tem aplicação na sua vida, o que é que o senhor pensa assim, em relação a isso, a questão de Roma, que ideia a gente tem assim, do estoicismo para a gente fazer essa troca aqui de figurinhas? Eu ia sendo Marco Aurélio, Armando. Você sabe que a filosofia ela nasceu na Grécia. Sim. O grego
ele criou a ideia de que a verdade é a felicidade. Buscar a verdade é buscar a felicidade. E essa ideia fez com que o grego inventasse a filosofia. Descobrir a verdade para ser feliz. O grego utilizava a mão de obra escrava. Um cidadão grego não trabalhava. O ócio era o valor de um cidadão grego. Meu tempo não vai se desgastar com trabalho manual, só intelectual. A filosofia teve que nascer de uma sociedade altamente escravista, porque o ócio fazia você ter tempo para pensar. E o grego saiu nessa busca da verdade e veio a filosofia com toda a história dos filósofos que você provavelmente conhece, e a gente não precisa estar decorando aqui o nome de ninguém. A filosofia nasceu e foi muito forte e terminou servindo de exemplo para o mundo todo, até hoje, né? Mas a Grécia entrou em decadência e ela terminou sendo conquistada por Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre. Filipe II, né? Filipe II, exatamente. O Alexandre, o pai morreu, assassinado inclusive, logo depois que conquistou a Grécia, e Alexandre se tornou herdeiro do trono. É verdade que, segundo se coloca, Alexandre teve participação, pelo menos o filme contextualizava isso. Há possibilidades. A história não consegue afirmar como verdade, porque não há uma prova definitiva disso, mas há muitos indícios de que tenha sido o próprio filho com a mãe Existia uma competitividade muito grande entre eles, né? Em toda a história de governos, sempre tem isso aí, Armando. A história de um irmão que quer ver, um irmão segundo na sucessão de trono, ele quer ver seu irmão morto o mais cedo possível para ele chegar naquele mesmo local e promover e provocar a morte dele. Isso acontece demais. Nas histórias todas, assim, isso é muito comum, o medo que se tem de irmãos. Ricardo Coração de Leão e o irmão João Sem Terra. Sempre, não é que um assassinou o outro, mas havia esse receio, sempre teve esses receios muito fortes. Alexandre assumiu o trono. Como a Macedônia era uma civilização atrasada, rural, nem se comparava com aquilo que era a Grécia bem vizinha. Qualquer cidadão de bom tamanho na Macedônia estudava o grego e estudava na Grécia. Aristóteles foi professor de Alexandre. Na época em que a Grécia estava num processo de lutas internas, aquelas cidades-estados brigando umas com as outras, a Guerra do Peloponeso, sim, aquela série de guerras. E Alexandre se utilizou exatamente dessas brigas, Filipe II, pai dele, para conquistar a Grécia e conquistou. Quando Alexandre substitui o pai, ele já é rei da Grécia, da Macedônia e da Grécia. E junta isso tudo para conquistar o resto do mundo, que Alexandre, acho que sonhava abarcar mesmo o mundo todinho, numa viagem única. Ele parte para conquistar a Ásia Menor, ele conquista o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia, a Pérsia. As civilizações todas conhecidas da época serão conquistadas por Alexandre. Ele chega até os limites com a Índia. Nesse processo de expansão, quando o Alexandre chega no Egito, o Egito estava numa decadência que só. Disputas políticas, muita situação difícil. Para muitos egípcios, a chegada de Alexandre foi uma espécie de libertação. A bagunça do país ia ficar solucionada com o Alexandre. Alexandre vai fortalecer o seu exército com os homens que já vinham da Macedônia, com os homens da Grécia, e vai juntando com os homens do Egito, com os homens da Mesopotâmia. O exército dele vai se avolumando nesse processo todinho. E aí, normalmente, os alunos perguntam, professor, e como eles se conversavam? Porque o macedônio tem sua língua, o grego tem sua língua, o egípcio tem sua língua, o mesopotâmio tem sua língua. Dentro da Mesopotâmia foram várias civilizações, sumérios, acádios, babilônios. O grego passou a ser a língua universal, vale para o inglês da gente hoje em dia. O que eu queria mostrar, Alexandre, ele era, como pessoa, um grego. Apesar de nascer na Macedônia, a formação dele foi uma formação grega. Formação educacional. Educacional, cultural. O pai e a mãe tinham essa preocupação dele ali ter um tutor. Quem tinha esse privilégio de ter um tutor, de ter alguém... Como você mandar seu filho para estudar nos Estados Unidos hoje, seria mais ou menos isso. No caso, era bem vizinho, tornava até mais fácil. Por onde Alexandre foi, ele fundou cidades. 33 cidades ele fundou no Egito, fundou na Ásia Menor, em várias regiões do Oriente Próximo ali. Cada cidade que ele construía eram cidades na estrutura das cidades gregas.
a arquitetura grega, helênica, como a gente chama, né? A Hélade, né? A cultura helênica. E ele foi expandindo. O grego foi sendo falado no Egito, na Mesopotâmia, na Fenícia. Por onde Alexandre vai passando, ele vai deixando esse rastro de cultura helênica, a cultura grega. Inclusive, aí vai a filosofia. Muita gente com capacidade de estudo no Egito, na Mesopotâmia, vão estudar e conhecer as grandes obras clássicas gregas, aprender arquitetura grega e muita coisa, muita coisa. Então, a civilização grega ela se espalha. Você sabe que isso não é gratuito. A civilização grega ela vai se encontrar com a civilização egípcia, de peso, aquela civilização egípcia que até hoje encanta muita gente. A Grécia ela criou uma estrutura política onde o cidadão participava da política, as assembleias. Você vê que não havia um rei absoluto na Grécia. Não existia nem rei da Grécia. Era um rei para cada cidade grega. E esse rei, ele administrava junto com assembleias formadas por homens da elite, os atenienses, os espartanos. Não havia rei absoluto dentro da Grécia. A política lá era participativa. Cidadão. A palavra cidadão, você está na sua cidade e você administra a cidade. Cidadão no Egito não existia. Cidadão na Mesopotâmia, o Estado era o rei no Egito. Todas as propriedades do Egito pertenciam ao rei. Ninguém participava da política. Então, a expressão e o significado de ser cidadão era completamente nula. No Egito havia o que a gente chama de servidão coletiva. Todos serviam ao rei. Na Grécia já era diferente. O cidadão serve à cidade para o bem-estar dele. Alexandre leva isso, essa cultura grega, helênica, pelo Egito, pela Mesopotâmia. Os povos do Egito, da Mesopotâmia, os povos orientais, eles não eram tão racionais no sentido que o grego dava, aquele sentido humanista, um sentido de eu querer... Por que choveu? Porque Deus quis. Tudo bem, mas eu quero saber qual é o processo natural que funciona para acontecer a chuva. O calor, a evaporação, a condensação. O grego era preocupado com esse conhecimento físico natural. Eu acredito em Deus, eu acredito no paraíso, na vida depois da morte. O grego acreditava nisso tudo. Mas eu me preocupo com a vida depois da morte, depois que eu morrer. Então, aqui e agora eu quero saber como funciona o aqui e o agora. Quando essa cultura, levada por Alexandre, chega no Egito, na Mesopotâmia, eles vão encontrar um povo que estava muito mais voltado para o misticismo. Então, filosofia não rola no Egito, não rola na Mesopotâmia. Os deuses dão as respostas para tudo. Porque choveu? Porque o Deus fulano quis. Porque choveu? Porque teve um terremoto? Porque teve uma epidemia? A resposta estava no mistério. Cultuavam rãs, cultuavam... No caso do Egito, por exemplo, o rio Nilo era um deus, o faraó era um deus, né? Ptah, Sete, Osíris, Ísis. Então, o politeísmo, o grego era politeísta, o Zeus era a deusa do amor, Afrodite, Diana, a deusa da caça, lá vai coisa, né? Então, eles tinham os deuses, mas o grego tem seus deuses, inclusive os deuses gregos, eles eram iguais aos seres humanos. Você espera de Deus a perfeição. A crença que se tem em Deus é a perfeição. O grego entendia seus deuses como pessoas com todas as falhas que o ser humano tem. Não tem Deus tão humano como o Deus em quem os gregos antigos acreditavam. Um Deus que gostava de jogar e roubava no jogo. Tomava cachaça e se embebedava. E pegava a mulher do outro e traía a sua própria mulher. Era o grego que botava para arrebentar com o outro e tentava um Deus mais forte, um Deus mais fraco. Esse jogo humano do dia a dia era atribuído aos deuses no Olimpo, no paraíso, em quem os gregos acreditavam. Essa cultura ela é levada para um egípcio, por exemplo, para o povo egípcio, que tinha a visão assim, Deus é tudo e a galera não é nada. E um dos deuses era o próprio rei deles. A filosofia não nasceu, e nem teria condições de nascer, em civilizações que estavam completamente voltadas para o místico, o misterioso, aquilo que eu não consigo explicar. Mas é como se eu sentisse que tem alguma coisa realmente além de mim, isso é quem domina tudo e a gente não é nada.
O grego termina entendendo, ele sai muito do mito e vem para o racional. O grego termina entendendo que, apesar das influências dos deuses, eu também faço o meu destino. O oriental, o destino é traçado pelos deuses. Eu não tenho como escapar das coisas que vão acontecer. O meu futuro, eu vou ler uma carta de tarô, eu vou atrás de búzios, ou o que quer que seja, para ler o meu futuro. Faz isso a pessoa que acredita que seu futuro foi feito por um ente superior a você e vai querer agora agradar esse ente superior para mudar a sua vida. Mas se eu creio que eu faço o meu futuro, que eu faço o meu destino não está escrito em lugar nenhum. Eu estou jogando a semente hoje para nascer amanhã, eu vou colher o que... Está entendendo? Eu faço o meu futuro. Então, nem adianta eu buscar o meu futuro, porque nem eu sei que vai depender das minhas escolhas. Existe uma diferença. Quando Alexandre leva essa cultura racional, humanista, para um povo místico, para um povo que estava voltado para as alturas, e esse negócio todinho, ele vai fazer uma mistura. A cultura grega vai se misturar com essa cultura oriental, criando a cultura que a gente chama de helenística. O helenismo ela é baseada, essa cultura helenística que Alexandre provoca o nascimento dela com essas conquistas e essa mistura toda. O helenismo é um jeito de ser que mescla a maneira de pensar e encarar a vida do grego com a dos egípcios, mesopotâmios, persas, judeus, onde vai nascer o cristianismo. A galera lá do Oriente aprende com, vamos dizer, essa enxurrada de cultura grega que chega até eles, aprende a filosofar. Mas o filósofo oriental, ele nunca vai acreditar que vai alcançar a verdade. Eu vou fazer filosofia porque eu aprendi com o grego a filosofar. Mas eu nunca vou conseguir alcançar a verdade, porque a verdade está lá em cima e eu não alcanço ela. Ceticismo é uma filosofia helenística. Estoicismo é da época do helenismo e o epicurismo. Elas também nesse momento de cultura helenística. Zenão é grego, mas ele termina sendo de um espaço de muita influência, tanto... Zenão de Sítio. Sítio, né? É uma ilha do Mar Egeu. De Chipre... Quem era de Chipre deles? Fica ali pertinho do Egito, fica pertinho da Grécia, está nesse meio de caminho com essas influências todinhas. Então, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, eles nascem nessa dinâmica de helenização do Oriente. Um Oriente que começa a filosofar, mas ele não traz mais aquela garra que havia da Grécia de alcançar a verdade. A verdade, ela permanece como que inalcançável. Eu filosofo, mas na certeza de que não chego à verdade. Quando Roma surge como potência e conquista os territórios que eram da Grécia e terminaram passando para as mãos de Alexandre, Roma vai herdar e beber toda essa carga de conhecimentos helenísticos. Inclusive o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. E tem muitos nomes na história de Roma, você que demonstra o tempo todo assim, essa intimidade com Roma, de conhecer muita gente que realmente, né? Eu estou vendo aqui à minha frente o livro Meditações, eu digo, pô, que é isso? Marco Aurélio está aqui pertinho da gente. Eu acabei esquecendo de Sêneca, eu tenho lá o de Sêneca, que é um compêndio de visões dele, né? A brevidade da vida e outros assim. Qualquer pessoa chegar na internet, volta e meia, eu chego no rodapé de apostila, não é porque ele é estoico, assim, a minha ligação com o estoicismo é com qualquer outra corrente filosófica em termos de historiador, tá entendendo? Mas eu como sou cristão, católico, o cristianismo, ele nasce, o helenismo, ele vai chegar na Palestina também. Os judeus já tinham uma civilização antiga, já tinham sua religião monoteísta, a única monoteísta na história da humanidade, lá na Antiguidade. Com toda uma situação de Yahvé, a adoração a um Deus único, o Deus dos exércitos, o Senhor acreditando que também assim, Deus é tudo e a gente é meio que nada. Os judeus tinham muito essa situação, era um Deus muito distante, aquela história todinha. Os Alexandre Magno, os helenísticos chegam à Palestina
Inclusive, se você der uma olhada na Bíblia, você vai ver em várias cartas de São Paulo, aos Efésios, aos Colossenses, em várias situações, determinadas recomendações. Porque os judeus eles vão entrar em parafuso com a chegada de Alexandre domina. Para começo de assunto, nós passamos a ser dominados por esse cara que vai mandar no mundo todo, conhecido da época. Lá na Palestina vão surgir templos a deuses, num povo que tinha uma religião monoteísta. Isso é o escândalo dos escândalos. Traíram Deus verdadeiro para os judeus, Yahvé. Vão fazer Olimpíadas na Palestina. Os gregos, nas Olimpíadas, corriam nus. A nudez para o judeu era uma coisa escandalosa. Um relato, nem me pergunte onde está, que eu não sei, mas está lá na Bíblia. É uma figura bem interessante da história palestina. Um dos grandes líderes, logo depois de Abraão, Isaac, Jacó, alguém mais para frente aí. O cara se embebedou. E 2 filhos tiveram que pegar o pai para levar para casa. E pelo estado do pai, eles tinham que tirar a roupa do pai para fazer um trabalho de limpeza. E o relato na Bíblia é de que eles vão fazer isso praticamente de costas, para não ver a nudez do pai. Aparece agora uma civilização nova mandando no país onde o nu se torna o apresentável. Então, a cultuação aos corpos, né? E aí o judeu não quer mais fazer a circuncisão. O batismo entre os judeus era a circuncisão. Se eu fizer esse corte, eu vou me apresentar de uma maneira como se fosse feia, não é o normal, não é o natural, mais ou menos isso. Além da questão da nudez, ainda tem o problema da circuncisão. Mulher não se batizava. Mulher não se batizava. O batismo do pai valia para os filhos, o batismo do esposo vale para a esposa e para os filhos. Então, assim, Deus chegava às pessoas através do lado masculino. O masculino tinha a circuncisão a ser feita como uma ação de batismo. Quando Hitler, na Alemanha, quis pegar judeus, os soldados de Hitler invadiu a França, invadiu a Polônia, invadiu a Áustria. A maneira para eles, mais prática e rápida, era mandar descer as calças. Se o cara tivesse a marca da circuncisão, mesmo, imagine que eu e você fizemos uma cirurgia de fimose. E na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, você vai ser taxado de judeu. Vai morrer porque tem uma marca de uma circuncisão feita em você. Então, assim, todas essas questões, elas mostram as lutas, as dificuldades da humanidade nos encontros de guerra ou não de guerra, seja como for. Você tem sua cultura, se encontra com uma outra diferente e o choque bate nesse processo todinho. A gente com os imigrantes, hoje em dia, entender as outras pessoas com situações diferenciadas. Eu acho que a história, nesse sentido, ela é uma tábua de salvação para a humanidade. É você perceber que as coisas são relativas, culturalmente falando. Cada povo tem seu jeito de se comportar, de se comunicar, de encarar a vida. Pode ser muito estranho o jeito que você encare a vida para você. Mas eu lhe respeito, porque você busca a sua felicidade por aí. Se eu puder lhe ajudar de alguma maneira, se você me pedir uma ajuda, eu estou à sua disposição para dizer como é que eu penso. Mas a decisão final é sua. E isso tem que ser respeitado. Senão, você não vai ser feliz querendo ser Gouveia ou eu querendo ser Armando. Eu fiz uma viagem, não foi? Não, é assim, é de um enriquecimento fora de série. E aí, o senhor, trazendo aqui o Alexandre, eu até tinha anotado aqui um dos tópicos, uma passagem que teve do Diógenes e do Alexandre, né? O Diógenes que também foi um desses estudiosos do estoicismo. E como algumas palavras, como alguns temas, eles vão sendo modificados ao longo da humanidade. Por exemplo, a questão do cinismo. Quando se fala hoje, odiernamente se fala, fulano é cínico, aí tem aquela ideia, uma conotação extremamente negativa, né? Uhum. Quando se colocava lá atrás, através do próprio Diógenes, era aquela ideia de que você teria que viver a realidade, você tinha que ter uma racionalidade diante de alguns fatos, ter até uma visão mais simples diante da coisa. E aí houve um encontro entre o Diógenes e o Alexandre, como o senhor colocou, dono do mundo, né? Naquele momento assim, estava numa crescente gigantesca, que as pessoas não sabiam até onde aquilo iria. E
o Alexandre foi conhecer o Diógenes, saber por que esse Diógenes, que é tão falado, esse filósofo. E aí o Alexandre falou, Diógenes, olha, me peça o que você quiser que eu lhe darei. O Diógenes olhou para ele, saia da frente da luz do sol, porque eu quero tão somente ver a luz do sol. E o Alexandre ficou estupefato com aquilo, poderia lhe pedir tudo. Então aquela simplicidade que eles foram colocando diante daquele mundo. De um lado, Alexandre, o grande, que queria incorporar tudo, queria avançar cada vez mais, e essa filosofia do Diógenes, da questão do estoicismo, né? Então, quando se fala, fulano tem uma conduta estoica, o que é que a gente tem que interpretar para aquela pessoa que está nos assistindo, que vai ter contato, que depois vai pesquisar? Quando tem, olha, fulano tem uma postura estoica, o que seria isso? Você colocou aí bem, as palavras, elas são vivas e elas vão ganhando significados ao longo do tempo. A questão do cínico, como filosofia, lá na Idade Antiga, o cínico, ele rejeitava completamente qualquer coisa ligada a bens naturais. Eu não quero usar a palavra diabo, ele rejeitava por completo isso aqui. O estoico chega a ser um pouco parecido, mas não é a mesma coisa. Ser cínico ou ser estoico já tem uma nuancezinha aí de diferença, né? O estoico, ele pode estar no meio da riqueza, da opulência, mas isso não faz falta para ele. O próprio Sêneca era extremamente rico, né? Mas tinha uma análise de que aquilo não fazia diferença. O cínico, ele abandona tudo e vai viver o nada. Perfeito. O estoico, ele pode ter tudo. Ele pode ter tudo. Mas aquele tudo, para ele, é como se fosse um nada. Eu me utilizo daquilo para o meu bem-estar. Mas se aquilo me faltar, não está me faltando nada. É interessante. Perfeito. Parece, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele usufrui, ele pode usufruir daquelas benesses, mas se a fatalidade chegar, e eles pregam que era inevitável que ela chegasse, sim. E aquilo ali, ele vai ter o mesmo tipo de comportamento diante daquilo, né? Então, aí você fala assim, o fulano tem uma atitude estoica. Se você pegar para o lado da simplicidade, aí você dá uma olhada, São Francisco de Assis. Sim. Lá na Idade Média, então, foi muito forte isso, mas aí a religião cristã nasce da religião judaica, do judaísmo, e o judaísmo também já dava um toque nisso aqui. Você levar uma vida ascética, você saber que tem a comida, você saber que tem a bebida, mas para você quer o mínimo possível, para você não ficar na dependência de nada disso. São Francisco de Assis deixou todas as riquezas para viver a pobreza absoluta. Viver do que os outros lhe dessem. Para poder estar junto aos pobres, igual aos pobres, defendendo os pobres. Com a história de que ele sabia, que ele já tinha sido militar, ele era filho de comerciante rico, lá na Itália. Mas ele se tornando pobre, precisando dos outros para sobreviver, para poder ajudar a quem fosse pobre naquela história. Levar uma vida de ascese, uma vida ascética. Hoje, muita gente, quando fala uma vida estoica, está falando mais ou menos disso aqui. Existem muitas ligações. O cristianismo, quando ele surge, o estoicismo já existia. Né? E muita coisa do estoicismo ela vai estar presente em declarações de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Mateus, nos evangelhos, nas cartas que eles fazem. Em muitas situações, tem essa própria influência. Jesus Cristo viveu no mundo e ele conheceu estoicos. Jesus conheceu de um jeito ou de outro. Jesus não foi o cara de estudar, de ir para uma faculdade, de frequentar um curso de filosofia, nada disso ele teve. Mas ele conviveu com comunidades, lá mesmo na Palestina, que levavam a vida de não luxo, não opulência, de não estar no conforto, de levar uma vida mais dura por opção. Isso já existia e não era o estoicismo. O pessoal nem conhecia, nem ouvia falar disso aí. Aí mentalidades racionais, mentalidades mais místicas, elas terminam se encontrando nas gerações futuras e muitas coisas terminam com que se envolvendo, se misturando. Isso aqui é estoicismo, isso aqui é cristianismo, isso aqui é o que concorda, o que discorda. São grandes verdades que terminam se encontrando, apesar de haver grandes diferenças entre elas e tudo mais.
a questão de você ser estoico hoje em dia, por exemplo, hoje, no sentido dado por algumas pessoas, né? Porque tem gente que tem muito mais estudo, mais conhecimento, e quando se diz estoico, ele sabe o que está dizendo. Muita gente se diz estoica porque ouviu alguém falar qualquer coisinha por aí, ou então diz assim, você é um estoico. E o que seria ser estoico, né? Para cada cabeça, para cada mente, uma engenharia própria dentro de sua mente. Se você tem uma história sua de ateus, de família ateia, de você se colocou como um ateu, e tem uma consciência de ser ateu, e de repente você descobre o estoicismo, você vai fazer o seu estoicismo com a sua história que você está trazendo, em todos os sentidos, e vice-versa, uma coisa com a outra. A gente não é nada e, de repente, descobre uma corrente filosófica, aí eu vou abraçar. Você vai abraçar aquilo, mas você estabelece o que pode e o que não pode para você, o que você concorda, o que você discorda. E eu acho que essa é a riqueza do ser humano, a gente vai fazendo a nossa própria engenharia. Hoje, quando você fala de um estoico, ou um cara estoico, você imagina logo o cara manso, o cara tranquilo, o cara que chega mais suave, o cara que não explode de raiva. Perfeito. O cara que sabe refletir um pouco, você faz uma pergunta, ele dá aquele minuto, aquele bom minuto, aqueles minutinhos, e depois ele dá uma resposta com muito mais consciência. Perfeito. Esse tipo de pegada por aí. Mas aí, se você chegar, por exemplo, no século XV, XVI, quando os ingleses vieram colonizar a América do Norte, encontraram lá os povos nativos, os indígenas. Houve quanta briga, quanta luta, quanta destruição e tudo mais. E o que mais espantou os ingleses que chegavam, de religião calvinista, é que os indígenas, eles quando queriam conversar entre si, eles se reuniam e passavam, imagina assim, dentro da reunião, uns 10, 15 minutos, todos do silêncio mais absoluto do mundo. Eles já sabiam o que era que ia ser conversado e ficavam num silêncio. Aquele silêncio de refletir, de você saber buscar razões, motivos, raízes para a conversa que você vai ter. Num determinado instante, alguém, provavelmente, na linguagem nossa do Brasil, o cacique, sei lá, alguém, o pajé, alguém aí, puxava o assunto, fazia uma pergunta ou fazia um comentário. Ninguém respondia por uns bons 3, 4, 5 minutos. O cara contava uma história, você ia ouvir a história até o fim, plenamente ouvida a história até o fim, depois daria um tempo para ruminar, e depois alguém falaria. Quando esse alguém falasse, o mesmo ritual, vamos dizer assim, ia acontecer. Ninguém estava preocupado com a hora que vai terminar esse encontro, essa assembleia, o que quer que seja. Hoje eu escuto, você vai me dizendo uma coisa, eu corto e eu já sei o que você vai me dizer, tá bom, né? Eu estava olhando um programa qualquer, televisivo, eu vou citar um exemplo, um encontro, não sei lá, qualquer coisa. Sim. Você leva um cantor para cantar, ele canta o refrão e um trecho da música e para. A música não pode durar mais do que 1 minuto e meio ou 2, porque ninguém aguenta mais escutar uma música de 3, 4 minutos. Verdade, professor. Você falando disso, eu estava me lembrando de uma técnica. Vou levar uma música de Luiz Gonzaga para a gente ouvir na sala de aula. A Triste Partida, que ela é a música mais longa da história do Brasil. A música toda ela dura mais de 7 minutos. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Ele vai falar da seca do Nordeste, naquele ritmo nordestino, naquele jeito de cantar, saindo do Nordeste, foi para São Paulo, se arrebentou por lá, achando que lá ia ser mais... Mas a música gravada tem uma duração de 7 minutos e tanto. Inconcebível hoje. Você vê que as próprias redes sociais, você pega o Instagram ali, e a gente tem esse cuidado, a gente que vai fazendo isso, depois aqui fazem esses cortes, é o que as pessoas do marketing, que as pessoas colocam, sejam mais sintéticos, porque ninguém tem paciência para colocar isso é impressionante. E a gente está vivendo essa época da celeridade, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser... E aí eu trago assim a questão do estoicismo para a minha vida pessoal. E lembrando aqui do Zenão, ele iniciou a sua propagação dessa ideia quando ele colocou o seguinte: tive uma viagem próspera quando o naufrágio ocorreu. Ele era um grande comerciante, dono de grandes fortunas, teve um naufrágio. E ele pegou aquela percepção, e é onde a gente traz para as nossas vidas,
Algumas pessoas se deparam com algum infortúnio, ou elas ascendem, ou elas decaem. O Zenão ali teve aquela percepção. Bom, se eu tive esse naufrágio, eu vou ter que tirar proveito, de alguma maneira, disso que está acontecendo. E aí começou a difundir a sua filosofia. E é esse conceito que foi me chamando a atenção. Como você se deparar com as vicissitudes, que elas acontecem, se não aconteceram, elas vão acontecer de alguma maneira. E aí, eu particularmente, o que é que me ajudou, o que é que tem sido uma tarefa hercúlea, dia após dia? De exatamente isso que o senhor colocou muito bem acentuado. Como não reagir? Eu sempre fui uma pessoa, e hoje, graças a Deus, melhor, sempre tem uma reação emocional diante de uma... Se uma pessoa colocou isso, falou de mim, eu tinha que ter ferro e fogo, ir lá e chamar atenção. Ah, não é isso? Imagine. E quando a gente passa a ser escravo desses fatos alheios às nossas vontades, a gente passa a ser efetivamente escravo na palavra semântica, porque você está escravo daquilo que falou. Se a gente está aqui fazendo um programa desse, tem pessoas que vão dar o like, tem pessoas que vão dizer que aquilo é a maior porcaria do mundo, porque os julgamentos eles estão aí cada vez mais efetivos nas redes sociais, porque existe uma propagação maior. Então o que ela me ajudou é isso, a refletir mais, a silenciar, a entender que nós não temos o controle sobre as coisas externas. A gente pode... aí o que coloca a filosofia estoica. Você sabe que a morte vai acontecer, que ela é inevitável. Você não tem esse controle. Mas você pode controlar a vida que você tem. Você pode se alimentar melhor, como o senhor colocou no começo. Você pode se exercitar. Você pode, naquilo que lhe cabe, você fazer o bom uso. Era o que o Sêneca sempre colocou na brevidade da vida. Então, isso até mais uma parcimônia, até mais uma prudência diante dos fatos. E trazendo para esse mundo de hoje, até em relação às ostentações das redes sociais. Você pega, o senhor tem Instagram? Tem. Quem tem Instagram vê que hoje o que chama a atenção é o quê? É ostentação, é a pessoa mostrar o que tem, é a pessoa mostrar que carro ela tem, e os gurus financeiros se utilizam muito bem disso. Olha, eu vou abrir aqui um curso que você vai enriquecer em poucos minutos, você vai entender isso aqui. Então isso vai chamando a atenção. E a filosofia estoica prega exatamente o contrário, que você tem que ter esse entendimento diante disso. Então como é que ela pode ser assim bem aplicada, principalmente nessa situação? E quando ele coloca também em relação a essa questão, tive uma viagem próspera quando o naufrágio ocorreu. O que na vida são fragmentos que acontecem. Eu vou dizer também uma experiência pessoal. Eu perdi uma eleição em 2016 para vereador e foi muito triste para mim naquele momento. Foi muito triste. Mas fazendo uma análise para mim, de 2016 para cá, 2023, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, professor. Só descobriu depois? Só descobri depois. Por quê? A partir daquele momento, eu comecei a focar em alguns processos que, de alguma maneira, eu os estava negligenciando, foquei, trabalhei, dei mais atenção. A minha vida passou a ter uma melhora significativa em todos os campos. Financeiramente, profissionalmente, como pessoa, humildade de entender que o fracasso e a derrota, elas ensinam muito mais do que as vitórias. Então foi a percepção que tive. E eu faço muito esse paralelo com minha vida em relação a isso. Então, dessa importância, como é que o senhor enxerga isso? Você falando essa história todinha, e eu me lembrando, inclusive vocês dizem assim, professor, como é que você é professor? Precisando do foco das pessoas com esse arsenal de externamento, né? Ele chama tudo para fora e eu preciso deles aqui dentro. O mundo capitalista, que todos nós já vivemos e nascemos com ele funcionando plenamente, o mundo capitalista, desde a época do Renascimento Cultural, a Idade Moderna, Renascimento Cultural, depois a Revolução Industrial, o que vem por aí, a grande propaganda já do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, aquela galera todinha, enquanto que na Idade Média, sob aquele controle cultural bem rígido da Igreja Católica na Europa,
o ascetismo, a vida mais voltada para o lado espiritual e menos material, a história dos 7 pecados capitais, você se preocupar com a natureza, está dando abertura para a parte física e está amarrando seu espírito. Então, o ideal seria abandonar esse mundo mais natural e dar mais valor ao que é eterno, porque tudo aqui passa. Então, se voltar para o eterno, a questão da gula, não comer demais, isso era muito forte na mentalidade medieval. Quando a burguesia surge no final da Idade Média, renascimento comercial, urbano, necessidade de que as pessoas comprem para poder a burguesia lucrar, aí vai estimular o consumo e vai estimular uma coisa que se tornou muito importante e vem para nós com muita força. E daí uma briga que eu queria lhe apresentar, você perguntando assim nos dias atuais como isso aqui, é muito difícil. Quando a pessoa chega num extremo de determinadas situações, é que ela pode pensar no estoicismo, ela pode pensar no cristianismo como ideia mesmo, assim, a ideia de lhe dar trilhas para você seguir e ser mais feliz no meio da barafunda que o sistema nosso supercapitalista se transformou. O hedonismo, a busca pela ostentação que você está falando, o prazer. Na Idade Média, se você entrasse numa igreja, estava na hora da missa, vai entrar na igreja, você sabe que a gente entra na igreja voltado para o altar, dá as costas para a entrada. Lá na Idade Média, quando você entrasse na igreja, se você quisesse saber se seu amigo já estava lá, você olhava para a camisa dele. Todo domingo era aquela mesma camisa. Todo domingo era aquela mesma camisa. Ele tinha uma camisa para ir ver Jesus e tinha outra camisa para ir para a roça. E essas camisas iam se rasgando, eles iam remendando, o sapato ia furando, ele ia colocando uma sola. Então, na Idade Média, sistema feudal, isolamento, não havia a dinâmica do consumo. Isso era visto até como um mal. Quando surgiu o renascimento comercial, a burguesia precisando desse dinamismo de consumo, moda inverno, verão, outono, primavera, essa história todinha, o hedonismo veio como uma propaganda. Os artistas do renascimento propagaram isso aqui. O hedonismo é aquele desejo pelo prazer, pelo consumo. É uma corrente, vamos dizer aqui, filosófica. Sim. É uma postura de vida de você dizer assim, se eu no final de semana eu não me juntar com meus amigos para tomar a cerveja que eu acho que eu devo tomar, minha vida é infeliz. Se eu tomei um prejuízo e eu perdi não sei quanto no investimento que eu fiz na Bolsa de Valores, sem aquilo que eu... como a viagem dizem não. Eu me suicido. A ansiedade, o suicídio, a infelicidade, por mais que você tenha a insatisfação. E que sentido tem se você não tiver um final de semana de spa? Que pessoa feliz você é? Você se sente a pessoa mais infeliz do mundo. Esse hedonismo, ele veio sendo trabalhado cada vez mais. O seu celular de ontem já está atrasado, tem um mais moderno e você já esse hedonismo surgiu nesse renascimento. Existiam maneiras de pensar em várias civilizações de você valorizar. Sempre o ser humano valoriza muito a riqueza. E o renascimento contextualizando pós a questão da peste, pós daquele momento traumático. O finalzinho da Idade Média. E geralmente existe assim, grandes acelerações da humanidade, pós-guerra, pós-pandemia, pós uma situação como foi a peste. Então, digamos, a sociedade para e pensa o seguinte: quero consumir mais, porque senão eu passei por um trauma gigantesco aqui. Eu poderia ter morrido, então é agora de acelerar mais. Vamos vivenciar mais o prazer, vamos vivenciar mais essa cultura imediatista. Surgiu mais nesse contexto? Porque o sistema feudal ele só se formou porque Roma estava morta por dentro. Roma se destruiu, corrupção. Foram tirando a cultura dela, a influência das culturas dos povos conquistados terminou mexendo com Roma. Muita corrupção política, os militares se corromperam bastante. Roma apodreceu por dentro, tanto que bárbaros pré-históricos, a galera estava na pré-história, os bárbaros germânicos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, lombardos, francos, alamanos, anglo-saxões, viviam lá no norte da Europa, na Germânia, mais tarde os vikings. Essa galera toda vai invadir o Império Romano. Os árabes terminarão vindo por baixo. A Europa vai passar
uns 800 anos isolada do resto do mundo, sem contar a Rota da Seda, contato com a Índia. Isso tudo desaparece com a queda de Roma e as invasões bárbaras. Foram essas invasões, com esse clima de insegurança, medo, destruição, que formou aquele isolamento do sistema feudal, Idade Média. Quando as invasões passam, a Europa passa a viver em paz, por volta do século X, XI, a população começa a crescer. A necessidade de consumo começa a aumentar. Surge o medo das invasões, vai desaparecendo. A burguesia vai surgindo nessa dinâmica, nesse contexto aqui, e criando novamente o que tinha desaparecido, as estradas. Cidades que tinham desaparecido quase não existiam mais, elas vão ser revitalizadas, outras novas vão surgir. Essa classe burguesa, ela vem nessa dinâmica de crescer, século XI, XII, XIII. No século XIV, 300 anos depois, o comércio já era muito ativo na Europa, Mar Mediterrâneo, Gênova, Veneza, Constantinopla. Aí aconteceu a peste negra, que em 3 anos matou 1/3 da população europeia. No mesmo século XIV aconteceu a Guerra dos 100 Anos e outras guerras, porque os reis, que no sistema feudal não tinham muito poder, estavam querendo centralizar o poder, eliminando o poder dos senhores feudais. Isso deu muita guerra. E houve muita fome na Europa, porque a população cresceu e a produção agrícola não acompanhou o crescimento. Aí foi ficando difícil, aconteceram secas, e nessas secas a Europa viveu literalmente uma grande fome no século XIV, que matou muita gente, literalmente de fome. Peste, fome, guerra no século XIV, que você se lembrou disso aí agora. O comércio desceu rapidamente, vinha crescendo entre os séculos XI, XII e XIII. No XIV, por essa contingência toda, caiu. Para reaquecer o comércio, com o apoio do rei, que estava se tornando cada vez mais forte, a burguesia patrocinou, sob o comando dos reis, Portugal, Espanha, que foram os primeiros, as grandes navegações. E aí já vai globalizar um pouco, né, a economia, daqui a pouco a América, a África e a Ásia estão, as especiarias, buscando metais preciosos. Nessa dinâmica vai estar acontecendo o renascimento cultural. O dinheiro da burguesia patrocinando as artes para propagar uma vida nova, baseada no consumo, baseada na ostentação, baseada no prazer. Pronto. É aqui que vai entrar, de uma maneira muito forte, a ideia do hedonismo. É característica do renascimento cultural. Uma arte hedonista que valoriza o prazer. A vida ascética passou a ser coisa de bárbaro, coisa da era das trevas. A expressão Idade Média foi criada pelos renascentistas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, essa galera dessa época, chamada de Idade Média, a era das trevas, a barbárie. A gente não precisa disso, a gente quer um mundo novo. Menos Deus, mais homem, voltando, pegando como valor principal Grécia e Roma com a cultura que eles tinham. Então, o hedonismo vai ganhar uma força aqui, e quanto mais esse renascimento comercial se tornar forte, criando o que a gente chama de capitalismo comercial, que vai gerar o capitalismo industrial, a revolução industrial, com a produção em larga escala, qual é o problema sempre da burguesia? Mercado consumidor, mercado consumidor. Eu modernizo a máquina, mas preciso de quem compre. E quem vai comprar? Se meu sapato, eu dou uma sobrevida, vou numa meia sola, vou não sei o que lá, se a calça é uma remenda, eu não tenho vergonha disso, meu consumo é pequeno. Mas se você aprender que o vestido que sua filha usou para a festa de 15 anos, nunca mais ela vai poder usar em outra festa, aquele você descarta, de uma maneira ou de outra, um dia vai descartar, e vai ter que, cada momento, na alta costura, uma coisa que não é tão barata assim, vai ter que trazer um vestido novo, se remodelar aquele, as amiguinhas já vão dizer, tirou a alça, mas ficou, tomara que caia, é o mesmo vestido, e vai tirar uma onda desse processo todinho. O hedonismo ele se tornou muito forte e veio crescendo cada vez mais. Ele acompanha em tamanho o capitalismo. Aí você fala de estoicismo e, de repente, eu vejo o Armando Batalha me falando de estoicismo, eu vejo uma carrada de gente falando, você vai procurar e tem livros maravilhosos falando do estoicismo, hoje mais do que nunca. É como se a humanidade se cansasse e descobrisse, aos poucos, pessoas vão descobrindo que o carrão do ano que você tem não vai lhe dar felicidade, o sentido da vida que você espera. Exatamente. Aquela esposa gostosona que você tem, um dia ela sofre um problema e termina... A minha esposa, que tem 45 anos, que está comigo, ela foi ganhando muitas rugas como as que eu tenho. E se eu não descubro a essência, aquilo em que eu baseava perdeu o sentido e, de repente, eu não tenho nada nas mãos.
A essência. Nisso você está me pegando aqui com o estoicismo. Agora, vá você falar de estoicismo para essa galera que está cega no capitalismo, está cega no sistema, com essa história assim, todo dia eu posto a cara da felicidade, mesmo que não seja. É o que você estava dizendo, era você falando disso aqui, eu me lembrando do o mundo que nós estamos e o estoicismo. Um estoico, como se apresentaria na rede social? Não é engraçado isso aqui? Ele não estaria no spa. Provavelmente ele poderia mostrar o rosto de quem é sereno. Minha vida é um lago, que eu tento deixar o mais pacífico possível. Coisas acontecem, alguém joga uma pedra para lá e menos turbulência possível. Se eu puder fazer isso. O que vai me fazer isso? Onde eu vou encontrar a estrutura para... Está entendendo? Você me fez uma pergunta no início, eu sou cristão. Eu só acredito numa religião que nasça da sua razão. A galera do estoicismo, a galera da filosofia fala do logos, alguma coisa maior, pensante, que monta essa estrutura. Na minha concepção, assim, a minha concepção simples de um cara que apenas lê história, nem filosofia eu faço, não tem nada... O que eu fui somando da história com o que eu fui aprendendo ao longo da vida... Tudo é passageiro mesmo. Eu creio, é um atentado à minha razão. Eu não faço crítica a ninguém. Eu estou falando para mim pessoalmente. É um atentado à minha razão não acreditar em Deus. Esse microfone, ele não se faz. Esse copo, ele não se faz. Alguém fez. Uma estrutura como a Universal, quem conhece isso mais de perto se encanta e fica assim, maravilhado. Ela não se fez. O Big Bang não foi ele que se fez. Alguma coisa, você pode chamar de logos, você pode chamar do grande ser, você pode chamar do grande engenheiro, você pode chamar do que quiser. Carinhosamente eu chamo de Deus, mas na minha concepção de cristão é meu pai, é uma pessoa, é um ser. E o sentido vai ter que ser encontrado. Deus fez... Os iluministas, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, a maioria deles era de ateus, mas tinha alguns que eram deístas. Não me ligo em religião nenhuma, mas eu acredito que Deus existe e cada um vai chamar como quiser. Esse grande engenheiro que montou essa estrutura, as leis naturais, a lei da oferta e da procura. Não precisa de um governo para estar controlando isso. Muita oferta, preço baixo. Muita procura, preço sobe. Acabou. A lei da repulsão e da atração. Por que é que o Sol não engole Mercúrio tão pertinho ali dele? A força de repulsão em Mercúrio é tamanha que o Sol não atrai ele, não engole. Continua a harmonia do mesmo jeito. Os iluministas falaram desse mecanicismo, o tamanho da massa, a distância entre os corpos. Isso está tudo trabalhado. É um entendimento de um universo racional e perceptível, comprovado. Eu acho que o ser humano é mais do que essa ciência toda. Então, a gente tem uma outra dimensão, e nessa dimensão eu encontro o Deus em quem eu acredito, que é essa força geradora de todas as coisas. Está entendendo? Se Deus fez a natureza, e a natureza tem suas falhas porque é para ser. Deus não me fez um Deus. Na minha visão, Deus não lhe fez um Deus. Ele me fez ser humano. Eu acredito que Ele me tem como filho. Se Ele me fez sem ser um Deus, eu tenho defeitos. E esses defeitos me ajudam, inclusive, a ser melhor, se eu quiser que me ajude. Eu planto uma semente, eu vejo um pé de mamão nascer. E vai saindo cada mamão bonito. De repente aparece um mamão defeituoso. Em algum momento, alguma coisa da natureza faltou para aquele mamão, no instante que ele estava sendo gerado, que ele nasceu daquele jeito. E Deus não deixa de amar os seus filhos que venham com seus defeitos na natureza. O mamão, que muitas vezes você vê com aquela marca que no capitalismo se joga fora. Eu nem sou capitalista, nem sou socialista, faz favor, muito pelo contrário, eu não tenho... Essas ideologias, para mim, são bem menores. O mamão que aparece com defeito, o tomate que apareceu com defeito, a batatinha que ficou meio tortinha, o que quer que seja, você joga fora porque o mercado não lhe aceita, você paga caro por uma coisa mais bonitinha. Mas se você der uma olhada, a essência vai ser a mesma. Se você abrir aquele mamão, pode ser que uma partinha não esteja muito legal, mas o resto, às vezes, é mais doce do que os outros. Isso não torna ninguém maior nem menor.
se você tem um filho que tem lúpus e vai levar essa doença a vida toda, ele não é pior nem é melhor do que ninguém. Ele é simplesmente alguém em quem a natureza fez um trabalho sobre ele. Vai que é esse o que a gente mais ama. É o que mais cuida. É o que mais está presente. Perfeito. Então, assim, eu não quero explicação. Muita gente deixou de acreditar em Deus porque disse assim, e eu entendo perfeitamente essa pessoa. Eu estive lá e vi o campo de concentração na hora da derrota da Alemanha. Eu cheguei lá e vi a multidão de mortos espalhados pelo chão e a multidão de semi-mortos que estavam com tanta fome. E quem chegou para ajudar deu tanta comida que o estômago estourou e ele morreu de barriga cheia, porque não podia ser dada a comida na quantidade, tinha que ser a conta-gotas para que ele se recuperasse de tanto tempo que ficou sem comer. Quem olhou para o campo de concentração disse, se Deus existisse, não existia isso aqui. Eu acho que o jogo é um pouco mais alto. Deus existe, Deus não criou os campos de concentração. Mas Deus deu a força aos homens de fazer o campo de concentração, ou fazer um campo de recuperação, ou fazer um hospital, ou fazer uma escola, ou fazer o que quer que seja. E a gente faz as opções. O planeta está pegando fogo aqui. Alguém vai dizer, a pandemia vai dizer assim, foi Deus que resolveu. Não, pelo amor de Deus, Deus não tem nada a ver com isso aí. É a natureza. E a gente, com a estrutura que o ser humano tem, ele pode fazer para o bem, ele pode fazer para o mal. E depois vai colocar a culpa. E tem coisas que extrapolam realmente as mãos do homem. E tem coisa que eu não entendo exatamente nada. Eu não sei como, eu não sei porquê, não sei de onde nem para onde. Vai que eu sou um estoico e eu não sabia. Mas eu não me conformo com a situação. No sentido assim, eu não vou matar nem morrer porque aquilo está acontecendo. Mas eu vou lutar até o fim para melhorar aquilo. Eu vou com Paulo Freire, Dom Helder Câmara. Eu não espero, eu esperanço. Eu sou esperançoso no sentido de esperançar. Vamos conjugar o verbo, não é esperar. Esperançar. É esperançar. Perfeito. Ao invés o esperançar no sentido de agir. Não sentado à beira do quedar-se inerte. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Então, eu não sei por que razão aquilo está acontecendo. Eu não sei. Mas se está maltratando alguém, eu corro atrás para resolver e a gente vai fazer o que é possível, vamos juntar com quem pode, eu vou pedir aos outros e vamos agir. Se der certo, deu, se não der, não deu, mas a gente fez e tem uma satisfação nisso aqui. Alguém morreu cedo, eu tenho um primo que morreu mais novo do que eu, morreu na Covid, tinha suas fragilidades, outros foram mais expostos. Eu tenho um outro primo que era médico e na ânsia de ajudar as pessoas mais pobres do interior, o doutor Assis Gouveia, lá em Itabi, Porto da Folha, terminou pegando a doença e ele tinha um problema de asma. E foi fatal, a Covid foi fatal. É isso aí, é a vida está aí. Guerra nós fazemos. Toda guerra é gente buscando prazer, é gente buscando poder, é gente buscando riqueza, tirar a riqueza de um... Toda guerra é isso. E mete todo mundo naquela história todinha. As consequências vêm de qualquer maneira. Como eu ia dizendo, o planeta está 41 graus, 42, onde nunca teve. Né? E o calor vai aumentar e vai avançar. Fomos nós. Eu fico meditando, eu fico refletindo assim, por que a gente chegou até aqui? Como foi possível esse negócio todinho? As respostas, a história vai dando, está lá na cara, está lá para trás, assim, se você olhar, ela já mostra muita coisa disso aqui. E tem coisas que, assim, fogem ao alcance da própria ciência. Eu carrego minha humildade plena de que eu sou só uma gotinha de areia num oceano de praia. Mas a minha parte eu fazendo já faz uma mudança muito grande. Isso me motiva muito. Eu tenho certeza que quando eu me for para outra dimensão, tem alguém me esperando. E é nisso que eu confio. Isso dá um sentido muito grande para a minha vida. Amém. Entendeu? O senhor falou aí um ponto, dentre todos, extremamente interessante. E a hora vai passando que a gente, quando a conversa é agradável, o tempo passa que é impressionante, né? Como diz até Newton, coloque-se à frente de uma mulher bonita que o tempo se esvai. Agora coloque seu dedo ali num algo bem quente que aquele tempo... Então, foi a ideia como ele contextualizou de relatividade do seu tempo. E nessa questão, você falou uma coisa e eu fiquei aqui confabulando comigo mesmo, cérebro
pensando como seria realmente um estoico nas redes sociais. Veja que sem aplauso nenhum, ali escanteado, sem ostentação. E eu fui aqui, tinha feito o print de uma frase, são duas frases, uma do Sêneca e uma do Marco Aurélio. O do Sêneca que certa nas suas cartas a Lucílio, ele disse o seguinte: nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e alegremente colocar em bom uso o que tem. E professor Gouveia, eu, particularmente, eu luto constantemente contra o dragão flamejante da vaidade. Porque a vaidade, e é nisso que se apega tudo aquilo que é feito para poder alienar, de alguma forma, as pessoas, para esse consumismo desenfreado. E muitas pessoas acabam aplacando a sua compulsão, indo para um shopping, comprando, e às vezes não busca aquilo que o senhor falou da essência. Onde é que está? Tem que estar sempre comprando um carro novo. E nesse ponto eu até me fiz um teste. Dessa vez, eu adquiri um carro. Eu peguei um carro por assinatura. Eu fui fazendo as contas, pontuando, só não tenho necessidade de ter um carro novo, pagando esse preço, com juros lá em cima, com o IPVA alto, sem saber qual é a destinação que é dada adequada, com seguro alto, porque cada vez mais que acontecem os furtos a veículos e roubos, mais quem paga em dia acaba pagando essa conta mais alto, e estou com um carro por assinatura. Então você vai se despindo de algumas coisas. Sempre tive essa predileção também pelo consumismo, de ir para um shopping, comprar uma camisa nova. Peraí, será que preciso mesmo disso? Será que isso é necessário? De voltar para essa essência. E as pessoas vão fazendo isso, vão estando num laboratório, numa corrida dos ratos, sem se dar conta, sem parar para pensar. E é onde entra essa questão do estoicismo, que o Sêneca pregava, do amor de você venerar aquilo que você já tem, você ter felicidade com aquilo que você já tem, porque você fica eternamente numa busca daquilo que você não tem. E esse grande X que as pessoas estão hoje se deparando entre aquilo que tem e aquilo que quer ter. E aí você pega uma rede social, você pega um Instagram, o seu colega ali está num bar famoso, está mostrando um drink, então você tem que viver aquilo ali. E muitas das vezes esconde aquela lágrima que a pessoa tem, porque o Instagram, a rede social, as pessoas querem mostrar aquilo que é belo, aquilo que é bom, o consumismo. E o Marco Aurélio, nas suas meditações, ele trouxe também um tema que eu achei extremamente interessante, e eu coloquei aqui, e que as pessoas desvirtuam isso. Execute cada ato da sua vida como se ele fosse o último. E o que ele coloca em suas meditações ali é que se aqui a gente está, nessas 2 horas, conversando, que seja feita com excelência. Aquilo que você vai fazer, se tem que fazer, que o faça com excelência. Vai dar aula, que seja feito ali como se fosse o último ato, da melhor maneira possível. Se eu vou defender uma causa, que seja uma coisa peculiar, que seja aquela. Mas as pessoas hoje estão desvirtuando esse pensamento. Às vezes até alguns gurus das redes sociais pregam essa cultura diferente do hedonismo. Não, o que ele está colocando é que viva como se fosse o último, ou seja, se embriague, se abra totalmente ao prazer desenfreado. Então acaba desvirtuando até algumas palavras em relação a isso, né? A gente se estressa para se divertir. A gente se desespera para se divertir. A gente quer ganhar um tempo. Festa. Hoje uma festa começa numa sexta-feira à tarde e vai acabar na segunda, meio-dia. É muito desespero para uma diversão. É um desgaste enorme. Eu sou jovem, eu sou jovem. Daqui a pouco você vai ver que a vida encurtou. Não, mas se encurtar tá bom, eu morrer com 25, 28, 30 Mas aproveitei. Quanta gente depende de mim, quanta gente precisa de mim, quanto eu ainda posso fazer. E eu acho que a gente não nasceu para morrer, a gente tem de Deus essa fagulha de ser eterno. Então, assim, em Deus a gente é eterno. Eu acho que eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande de colocar a minha vida a serviço também dos outros.
a serviço de mim mesmo, da minha própria felicidade. Enquanto eu estiver vendo a minha esposa, vendo os meus filhos, cada um procurando se encaixar, buscando seus caminhos, cheios de dúvidas, cheios de dificuldades, mas a gente caminhando num sentido, a gente sente a felicidade. Recentemente, uma aluna minha disse que tinha que fazer um trabalho. Hoje em dia se busca muito isso que você disse, as escolas já deviam há muito tempo estar falando de determinados temas que nunca se falou. O planejamento para a sua vida. Meninos já de quinto ano, sexto ano. Planejamento para a vida, planejamento. Né? Uma meta de vida, um sentido da vida, alguma coisa por aí. E aí uma menina veio me fazer umas 3 perguntas, basicamente nesse sentido, isso aqui que a gente está conversando. A gente terminou conversando antes um pouquinho, nesses debates todos, e ela me dizendo que conversando com uma empregada delas, a mulher ganha um salário mínimo apertadinho. E a menina, um dia desse, conversando com a empregada dela, dizendo que a empregada tinha uma maletazinha lá no guarda-roupa dela, cheia de esmalte. E aí elas duas começaram a conversar, e a menina disse assim, eu tenho uma verdadeira compulsão, a empregada, por esmalte. Ela tinha esmalte de todas essas cores, esmalte craquelado, esmalte não sei o quê, esmalte não sei o quê. E muitos deles, volta e meia, de mês em mês, sei lá, de tempo em tempo, dá uma olhada, pega um monte e joga no lixo, porque já passou da validade, sem nunca ter usado. De onde vem essa necessidade daquilo ali? Você ter uma carrada de tênis e provavelmente uns 2, 3, sei lá quantos, um bocado, a camisas ou o que quer que seja, você nunca vai usar. Satisfez a quem? Serviu para quê? Está entendendo? Que busca é essa? O que é que você busca que vai em cima da camisa, da calça, do carro, do celular, do que quer que seja? O que é que você está buscando? Se a gente começasse a parar para pensar nessas coisas, a gente poderia encontrar muitas respostas. Eu não sei que respostas encontraria, não. Aí vai depender realmente de cada um. O grande problema é que a gente já não tem mais tempo. A gente perdeu isso aí. Tempo é dinheiro. E se você não estiver ganhando dinheiro, você não está fazendo nada. Quando a ânsia de conquistar e a monotonia de tê-lo conquistado. Então você fica sempre trafegando nessa situação. Recentemente foi lançado um livro sobre a questão do papel da serotonina, da dopamina. O porquê que isso vai despertando? Porque a pessoa pensou, vou comprar, dá um despertar. E as indústrias, ninguém é bobo, né? A ciência trabalha... A ciência trabalha com ciência, com a parte mental, onde é que consegue despertar aquele gatilho. E a gente simplesmente vai vivendo, sem nos darmos conta. A gente embarca, né? A gente vai embarcando sem parar para pensar, peraí, eu preciso realmente disso? O que é que eu vou saciar com isso? É um desejo momentâneo ou isso vai ser interessante? E uma o custo necessidade, disso? Né? O Brasil, infelizmente, professor, a gente traz sobre esses temas, a gente trouxe um especialista, é um país que é gastador por natureza, é gastador. E muitas das vezes a pessoa pensa que ter crédito está anexo ao seu orçamento. E aí onde existe? Divide para 12 vezes, vamos dividir. Tá tudo bem, tá tranquilo. E aí depois quem tá que ganhando, existe... Né? Quem está ganhando? Com isso? Como eu disse, os bancos amam as pessoas que não têm educação financeira. E você está sendo feliz? Porque a gente continua. É o mal da gente na atualidade. Ansiedade, depressão, violência, resposta imediata para tudo. Nem sempre são as melhores respostas. E são mais violentas do que nunca. Desrespeito, desconsideração pelo diferente. Os preconceitos são cada vez mais atuais. A gente, em pleno século XXI, com tanto estudo, com tanta experiência, alguém diminuindo o outro pela cor, pelo estado sexual em que ela esteja, ou o que quer que seja. Assim, exato. Por ser diferente. Exato. Como é que pode, em pleno século, a gente ainda se deleita querendo falar da Idade Média, falar não sei o quê. Meu irmão, olhe para a gente, Cracolândia. Daqui a 200, 300 anos, quando alguém estudar a história nossa do século XXI, vai dizer assim, como é que aquela galera do liberalismo, do não sei o que lá, da ciência, internautas e tudo mais, essa história todinha, a Cracolândia, aborto, não sei o que lá. Professor, e isso, você colocou isso aqui, e antes que até que eu esqueça, já finalizando, e o que também se percebe
é que assim, a gente vem percebendo, e eu venho percebendo até na minha vida profissional, uma grande tendência à fragilidade. Hoje a gente tem uma série de justificativas para a fragilidade. Fragilidade, ela existe, ela é necessária, mas no seu tempo, no meu tempo, quando eu ali estudava, a gente tinha que ser senhor das nossas decisões, a gente tinha que enfrentar. É aquela situação que até minha mãe dizia, engula o choro e siga. Hoje a gente está tendo uma permissibilidade muito grande, a gente de alguma forma está cultuando a fraqueza. Tive situações de colegas advogados, às vezes, ou profissionais, às vezes têm contato com o processo, com a situação, com as vicissitudes da vida e não sabem como lidar com aquilo, não sabem como reagir. E você tem que ter firmeza, você tem que ter convicção e seguir. Então a gente tem percebido isso, assim, uma tolerância muito grande às fragilidades. Ah, não, mas isso aqui... E aí que eu agradeço muito a criação que eu tive da minha mãe. Em alguns momentos eu até pensava, poxa, ela é um pouco dura, como o senhor colocou no começo ali, de ser duro. Mas aquilo moldou o meu caráter de certa forma que na minha vida profissional eu tenho que entender que alguns casos dá para vencer, outros não dá. E eu tenho que entender que aquela decisão que foi contrária à minha tese, eu tenho que respeitá-la, eu tenho que assimilar e eu tenho que continuar enfrentando. E a gente vê, assim, como eu te disse, uma cultura que é muito permissiva, que passa muito a mão nas fragilidades. E a gente vem, efetivamente, uma crescente de homens frágeis, onde tem que se buscar aí na história o porquê disso em relação a esse acontecimento. Muito, muito. É porque você não está no mundo que eu estou. Mas hoje, quando um aluno tira uma nota baixa, quando o professor faz uma reclamação com relação ao aluno, alguma coisa, o aluno não chega mais para você para questionar. Professor, isso aqui, essa nota foi justa? Aparece o pai, aparece a mãe. E já vem como se fosse um senhor de engenho. É uma má lição para os filhos. É uma má lição. Uma má lição. Eu fui coordenador do Colégio Arquidiocesano um tempo, não sei se foi do seu, um pouco antes, um pouco depois. Eu estive na coordenação por 2 anos. Em que ano? 94, 95. Estava lá, eu era 4ª série, depois 5ª. Reni deixou de ser o coordenador. Sim, e eu fiquei no lugar dele. E num determinado momento me apareceu um pai com um filho, do início do 1º ano, um adolescentezinho, pô. O pai com 2 garrafas de uísque, encaixotadas, bonitinhas, arrumadas, e um aparelho de som que ele trazia juntos, me oferecendo para eu manipular a nota de um aluno. Eu disse, antes de mais nada, o senhor retire seu filho daqui. Antes de mais nada. E presenciando aquilo. E aí eu passei um carinho dele muito grande. Eu disse, é caso dele levar para a justiça. E o problema não é a corrupção em si. Eu não estou nem preocupado com isso com relação ao senhor. Estou preocupado com o seu filho. Que se um dia se tornar do mesmo jeito, o senhor não tem nem em quem culpar. E talvez nem culpe porque acha que é correto mesmo isso aqui. Levar o filho para fazer um trabalho desse tipo. Eu fiquei com nojo do cara. Não é porque ele me desconsiderou. Eu olhei, foi uma pessoa que estava aprendendo a maior lição da vida dele, dada pelo pai. E aquilo ali marcante em relação a isso, dessa percepção. E que a gente vai vendo o quanto isso está cada vez mais evidente, né? Dessa fragilidade, de certa forma, desse apassivamento das pessoas diante das circunstâncias que elas não podem controlar e são inevitáveis, a ausência de resiliência, a ausência, muitas das vezes, até de testosterona para enfrentar aquilo como tem que enfrentar, e simplesmente você vai terceirizando. Você vai terceirizando e isso, via de consequência, a gente vai criando mecanismos e pessoas extremamente mais frágeis. Porque na época da gente, professor, por exemplo, tinha muito essa questão do bullying, brincavam comigo, a gente se resolvia ali, chorava e brincava, e às vezes até esmurrava, tinha reação, mas a gente resolvia ali. O tempo vai passando, que se percebe é que vão tendo várias nomenclaturas, né? E a gente vai percebendo isso. Esse caso que eu lhe contei, do uísque, que eu não bebo, esse caso aí que eu lhe contei, o
cara fosse estoico, ele ia utilizar-se da reprovação do filho dele para dar a grande lição. Perfeito. Você precisa passar por isso. Perfeito. Tem que passar por essa dor. Perfeito. E tem que ter paciência. Se não aprendeu desse ano, vai precisar de um pouco mais de tempo para aprender. Então, ele teria um caminho, ele teria uma estrada aí Sim. que é mais natural. Ela pode ser mais sofrida, mas ela é muito mais mestra. Ela Perfeito. ensina muito mais. Tá Perfeito. Perfeito. Então, assim, hoje é o imediato. Assim, eu estou com a dor, corte. Eu estou com sofrimento, elimine. Eu preciso de um Rivotril, o que quer que seja. Como se a dor ela não fosse importante. É como se a dor ela tem que ser simplesmente subtraída, eliminada. Isso é hedonismo, viu? É hedonismo. Você acaba tendo que evitar. Vamos buscar fármacos que consigam aplacar. A dor, você não precisa sentir a dor. E a dor ela precisa ser sentida. Você tem que sentir. Por que existe a importância? Ainda eu estava falando com um amigo meu. Por que tem a importância do luto? Você tem que vivenciar o luto. Imagine quantas famílias tem que não tiveram a oportunidade de sepultar os corpos. Não tiveram a vivência do luto. Você precisa passar por aquele ritual. O ritual é necessário. Se existe um divórcio, você passar pelaquela dor, e você vivenciar e de repente entrar numa outra situação mais forte, não repetir algumas condutas, enfim. Professor, vamos para o minuto final. Lhe agradeço do fundo do coração. Talvez palavras não exprimem a gratidão e poder reviver muitas lições que me fizeram, como eu disse, homem, que moldaram o meu caráter e que vai ficar registrado aí, como dizia o Cônego Carvalho, para a posteridade, né, através das redes sociais, da gente poder beber dessas suas valiosas lições. Mais uma vez, muito obrigado. Todo professor de história gosta muito dessa palavra, viu? Posteridade. Lembra sempre um passado que nunca desaparece, ele está sempre fazendo o nosso presente. Isso é importante. Eu agradeço demais. Parecia que a gente estava num banco de escola conversando com o outro na hora do intervalo. Valeu, muito obrigado, professor. Armando.